Bem-vindos ao Fitas da Vida, um podcast de Deixou de Adiar para matar saudades dos filmes das nossas vidas. Eu sou o Abé, tenho comigo as minhas queridas Marina e Andreia e os meus queridos Hugo e Miguel para falar de Mad Max Fury Road, o filme de ação pós-apocalíptico de 2015 de George Miller. I am the one who runs from both the living and the dead. A man reduced to a single instinct. Survive. I want them back! We are not thieves! We are not thieves! Want to get through this? Let's go! Oh, what a day! What a lovely day! Bem-vindos de volta ao Fitas da Vida. Hoje vamos falar do Mad Max Fury Road, do filme de 2015, que vou dizer eu, porque eu sei que há aqui haters, obra-prima do cinema moderno. É sim, Visual. senhora. É sim, senhora. Obrigado, Andreia. Eu estou a dizer isto porque foi eu que escolhi o filme, né? E tinha competição muito dura. Temos um novo modo de votação que eu controlo e há Essa frase é importante. e há suspeitas e campanhas de criminalidade. Há votos a serem postos em porta-bagagens. Mas vou passar à Andreia primeiro, que é para a Andreia dizer cenas bacanas do filme. Andreia, Mad Olha, Max. eu tenho que dizer que eu não sei, eu acho que fui ver este filme por influência do Luís. Na altura vi no cinema, porque eu trabalhava com o Luís na altura e o Luís e outra amiga nossa falaram imenso deste filme. Isto porquê? Porque, como vocês sabem, eu não sou uma pessoa de filmes de ação. Pelo contrário, o meu cérebro até desliga quando a ação sério? acontece. Sim. E eu fui ver este filme ao cinema e eu fiquei, este filme rebentou-me aqui com... É incrível, tipo, é realmente o ritmo do filme, a forma como o filme está editado, toda a cena visual, toda a coisa, para já a história, todo o imaginário que eles criaram e que me fascina e sobre o qual eu gostava de ter sabido mais, portanto, gostava que se explorasse um bocadinho mais. Isso não é um filme de propriamente palavras de guião, é mesmo um filme super, super visual. É verdade, eu adorei, é uma experiência incrível. E vi no cinema e senti lá tipo, o que é que foi isto que acabou de acontecer? Foi mesmo tipo uma grande experiência. E pronto, portanto eu defenderei sempre o Mad Max. Eu vi ontem, acho que é diferente ver no cinema, porque é Sem muito dúvida. mais impactante. Mas acho que é um filme malhaço do caraças. Acho que é um grande filme. Pronto. Marina, Said it. Marina, ouvi dizer que tens hates para fazer? Ou que não adoraste como a Andreia e o Abé adoraram? Não adorei como a Andrea e o Abel adoraram. Eu sei que este filme é um acontecimento. Eu nunca o tinha visto completo, ou seja, eu tinha visto partes, sobretudo as Uhum. partes as partes da Zoe Kravitz, porque eu gosto muito dela e queria ver, mas esta foi mesmo a primeira vez que eu o vi completo. E é assim, entretém, está bem coreografado, está bem realizado. Agora, se está bem escrito e se tem boas personagens, desculpem, mas não tem. As personagens são muito fraquinhas. É porque é o que eu digo, é um filme, é mesmo um filme de ação, não é um filme de desenvolvimento de personagem, não é um filme, tipo, o principal tem 52 falas, tipo, ele não diz quase nada o filme todo. Mas Não, a isso é questão é que verdade. pode ser um bom filme de ação com boas personagens e com uma história bem escrita. E eu achei que o Mad Max não é esse filme. Mas tu achas que não são boas, as personagens não são boas em si ou não estão bem Não exploradas? são bem construídas. Não estão Ok. bem construídas, não são exploradas. Nós não percebemos completamente quais são as motivações delas. O filme abre com 30 minutos de ação sem parar, quando o realizador já espera que eu fique do lado de umas personagens e contra outras, sem eu sequer conhecê-las. Eu não sei quem são aquelas pessoas e eu não sei porque é que hei de ficar do lado de uns e contra outros. Porque isso não é explicado, não me é dito, não me é apresentado.
Eu acho que Talvez isso é uma falha o grave. povo faminto à procura de água logo nos Podes crer. primeiros minutos do filme te possa pôr de um lado, Marina. Mas não é essa a questão. Eu não estou a falar desse. Eu estou a falar da Furiosa Aham. e do Max Yeah. contra os outros. O que é que a Eu, Furiosa quer? eu Quem é o percebo, Max? eu percebo, mas eu acho que este filme, eu acho que uma das coisas fortes e fresh deste filme é exatamente as personagens serem construídas através do que vai acontecendo na ação, em vez de ser feito com exposição e com palavras e com. Acho que a motivação é explicada sem explicar. Mas percebo o que estás a dizer, Marina. Eu até concordo. Miguel, Mad Max. Bem, antes de Bem. mais, quem é o Luís? O Luís, Quem é o Luís? o Luís Não é o sei. nosso companheiro do Tens de Ver. Ei, que vergonha. Isto é um auto para ti. Nós fazemos Tens de Ver. Desculpa, Luís. Vamos ter que andar a luta. Não, o que eu ia dizer? Este filme, pronto, eu vou aqui dizer uma coisa que mais uma vez disse relativamente a outros filmes. Primeiro, Vira fiquei muito emocionado de ver. vira aí o microfone para a tua boca, Miguel. Mas lá Naquele está pontinho, assim. o pontinho verde tem que estar Eu virado estava para à ti. procura do pontinho verde, eu não estou a encontrá-lo. puto. Tens que desmascarar aí um bocadinho o capacete. Oh, olha aqui o menino. É, Não tinha visto. ok. Pronto, antes de mais dizer que fiquei muito emocionado de ver a Andréa falar bem deste filme. Para mim é um dos momentos. É aqueles momentos É uma para qual surpresa, nós é uma fazemos surpresa isto. positiva. Nós fazemos isto para isto. É para Yeah, estes yeah. momentos. É para nos sentirmos emocionados com estas coisas. Dizer que o Mad Max é um filme muito especial para mim. Não em particular. Ou seja, este também. Mas para mim, os primeiros, os originais, foram mesmo muito importantes. E foram filmes que me impactaram muito, principalmente o segundo. O primeiro é muito bom pela origem. E é assim, talvez a Marina se sentisse mais enquadrada se visse os. Não sei se viste Possível. ou não, É possível, é mas possível. a construção da personagem do Max é um pouco assim. E por isso é que também é muito difícil encontrar um ator bom para o Max. E este filme. O Fury Road, para mim, é um grande filme. Na altura, quando vi, eu também fiquei mesmo, como a Andrea disse, e vi no cinema, fiquei mesmo mind blown completamente. Visualmente é uma overdose boa e os atores são atores que eu gosto muito. E eu sempre gostei muito deste imaginário off-road, esses carros, os veículos, os costumes, queria dizer as roupas e assim, Guarda-roupa, guarda-roupa. Uhum. guarda-roupa, e este está mesmo incrível nisso. Eu acho que é um grande filme. Tem coisas, neste caso, que não acho que seja por culpa do filme, mas sim por culpa do movimento que ele iniciou, que acho que não envelheceram bem. Mas vamos lá mais à frente. De resto, acho um filme que na altura teve o impacto que merecia ter, e acho um filme muito especial também. Acho que foi algo, uma brisa fresca na altura. Este filme já não se via assim há muito tempo. Eu não mencionei antes, mas uma das razões, provavelmente, pelas quais eu adoro também este filme, Miguel, é porque eu e o meu pai adorava estes filmes. E eu via bem vezes com o meu cota este filme, Yeah, eu tinha os três. VHS. O meu pai adorava o Mad Max. Se calhar porque ele não diz nada. Era uma cena da geração dos nossos pais. Estoicos, Mas, que não dizem nada. Yeah. mas mesmo aí é isso. A diferença foi essa. É que se tu fores ver os filmes de ação dos anos 80 e 90, o herói não é assim. Não é como o Max é. Não é uma pessoa reservada. Não, normalmente ele é a estrela assumida. E eu acho que a grande diferença foi essa também, na altura. Hugo, passo para ti. Essa cena, o Max não é bem a estrela deste filme, na verdade. A Furiosa é capaz de ser mais a estrela do filme do que o Max. Como é que é o Mad Max para ti, Hugo? É como vocês estavam a dizer, os primeiros dois vi também foi o meu pai que me mostrou. Aí se calhar eu pensava que tínhamos todos visto esse Mad Max porque foram marcos, acho eu, do cinema e da história do Mel Gibson, mas neste caso, pá, eu gostei bué, eu não me lembrava do início do filme, vi no cinema também como vocês e eu lembro-me de toda a gente comentar isto, mas gostei bué de sermos mandados logo para a ação e nem haver muita explicação e sermos e as coisas serem-nos explicadas ao longo do filme. Nunca tinha reparado nisso.
E gostei que a Furiosa, eu gostei bué da química da Furiosa e do Max, neste caso da Charlize e do Tom Hardy, que eu acho que eles funcionam bué da bem. Pronto, é um grande filme. O que é, o que é interessante, tendo em conta que eles não se davam nas filmagens. Yeah. A sério? Olha, eu não Eu- sabia. Aparentemente. o Tom Hardy teve muita dificuldade em perceber, em visualizar o produto final e tipo, como é que as coisas iam. O realizador dizia e ele foi super difícil, tanto que ele próprio disse que quando viu o filme todo montado a primeira vez, pediu desculpas ao realizador porque tinha sido míope, não tinha tido capacidade para ver onde é que ele queria chegar, tipo, para ver aquilo que ele tinha na cabeça dele, e acho que ele foi super difícil em set, tanto para o realizador como para a Charlize. Mas eu também acho que eles têm uma Yeah. química do caraças. Yeah. Eu também li que a Charlize também teve um bocadinho de dificuldades com o George Miller, no sentido de não saber o que é que Sim, porque acho que estavam só ali a ele é fazer. que. Eu Yeah. até vi que o Soderbergh, quando viu o filme, disse tipo: Eu não sei como é que este gajo faz estas coisas, não sei como é que não morreram não sei quantas pessoas, não sei como é que este filme já está feito, porque pronto, ele tem uma forma muito especial de ver como é que a coisa vai acabar e levar a cena a chegar lá. Os efeitos práticos Ah, são incríveis. yeah. São mesmo incríveis. Não, os efeitos práticos são incríveis, yeah. E a química deles, por acaso agora fiquei bem espantado com isso que tu disseste, André, porque a química deles é realmente incrível e eu acho que para ele, para o Tom Hardy, ele já tinha uma referência, porque epá, para mim o Mel Gibson é mesmo incrível Uhum. como Max. E a cena que eu acho que é difícil no Max é que tu tens que parecer um bacana normal, mas ao mesmo tempo crazy, ao mesmo tempo que não está, Que não quer saber. que não Tá quer assim, saber, yeah. yeah, Não mas tem que nada a quer. perder, né? Yeah, na verdade, ele só não quer é ter mais esperança, porque já teve muita durante muito tempo. Mas eu então acho que o Tom Hardy foi o substituto perfeito. Mas o que eu acho ainda mais incrível é esta personagem furiosa, porque a Charlize está mesmo incrível. Eu Epá, é acredito que mesmo que ela é capaz daquilo tudo. E a Yeah. Furiosa, eu acho que ela tem essa complexidade nela, que é ela a dizer praticamente nada, diz, pá, pelo menos para mim, diz bué das cenas, diz bué Uhum. cenas. Eu acredito, tipo, eu consigo ver que existe todo um histórico naquela personagem Uhum. que a está a motivar a fazer aquilo. Por isso que eu, entretanto, saiu a história, a sequela da Furiosa, e eu não quis ver porque eles trocaram a Furiosa Yeah. pela. Eu gosto muito da atriz que faz de Anya Furiosa, Taylor-Joy. pá, mas para mim a Furiosa é a Charlize. Yeah, Já, e já eu não quis ver. já vi e está giro, está fixe, não está mal. Mas, yeah, Mas Pois eu é, acho que outra engraçado. melhora, cena. eu acho que melhora com visualizações, Miguel. Que eu também saí É? do cinema que aquela sensação está fixe, mas depois gostei mais quando revi. Ok. Eu gostei bem da história. E se calhar a Marina, até por exemplo, a Marina se calhar vai curtir mais. Aham. Porque tem uma Tem construção mais. mais lenta Pois é, e o sem dúvida. Chris Hemsworth está bué da bem. Aham. Está muito Deixa. bem mesmo É. também. E pronto, e a Anya Taylor, ela é muito boa atriz também, Yeah. simplesmente. Pronto, mas também, como ela ali é mais nova, se calhar até faz sentido que não seja tão power Uhum. como a Charlize. Yeah. Hum. Yeah. E a Charlize também, se calhar, já está velhota para fazer uma personagem dessas. Isto já foi há Pois é. algum tempo. Coitadinha da Charlize, velhota. Não, já está Charlize. velhota para esta personagem, não é? Deixa-me Tipo, dizer-te o que é que a Charlize fez, para ver quais são os vossos preferidos da Charlize. A primeira vez que eu me lembro da Charlize é no Advogado do Diabo. Advogado do Advogado do Diabo. Diabo, Uhum. claro. Vi há pouco Clássico. tempo. Sim. Tu viste há Na... pouco tempo, ou bem? Yeah. E achaste que envelheceu bem? Eu gostei, bué. Envelheceu também. bem. Ok. Tem alguns Sabes que efeitos não- Eu especiais já nós não vejo há todos. muito tempo, já não vejo. Nós ainda no último episódio falámos sobre isso porque ver o Keanu nos seus papéis iniciais é super doloroso. Eu acho que o primeiro papel do Keanu que eu digo assim, ok, afinal o Keanu, eu acho que é o Advogado do Diabo, porque nós Ok, vimos boa. nós falámos do Speed e do Drácula, man. No Drácula está terrível. No Speed já tem ali momentos, mas ele tem frases mesmo horríveis. Mas no Yeah. Advogado do Diabo já está fixe. E o Al Ok. Pacino é incrível no Advogado do Diabo. E a Charlize também. Mas tem aqui também a Mulher do Astronauta, com o Johnny Depp. Depois Isso não estou a ver. aquele filminho. É fixe. Aquele filminho da Cider House Rules com o Tobey Maguire e com o Michael Caine, não sei o nome em português, é aquele filme que ela está lá no meio do nada e o Paul Rudd vai-se embora e eles ficam namoradinhos, o Tobey Maguire e a Charlize Theron. O Sweet November, que é a reunião do Keanu e da Charlize.
O Monster, que é com ela ganhou o Oscar, né? Uhum. Eu esse nunca vi. É fixe. Também nunca vi. É uma grande falha, gostava de coisa porque Ela acho que está ela faz um grande papel. ela tá mesmo bem da forte nesse filme. Está incrível, incrível. Yeah. Yeah. E o facto dela ser mega gira e desfazer-se para aquele papel é mesmo incrível. Aeon Flux, que é quando ela começa o movimento da ação dela. Eu por acaso gosto Quando ela dos veste filmes aquele, do quando ela Aeon veste aquele Flux. látex. Claro, Yeah. látex importante. Hancock, que é terrível. Peço desculpa. Terrível. Aí não Aí gosto eu, nada. eu gosto, mano. Hancock é dos filmes mais underrated de sempre. Eu para gosto, mim. mano, eu gosto. Ok. Eu não Para gosto nada. mim. Mas, Nunca vi. mas não Não gosto nada gostas por porque causa estavas do. na tua fase séria, estavas na tua fase de viajante sério, deep. Agora tens que ver. Agora. Ok. Eu acredito em ti, eu acredito em ti. Sabes que eu não me custa nada gostar de filmes que não sejam tipo. Eu sei, eu sei. Young Adult, Prometheus, Atomic Blonde e Tully. Não sei o que é que Quero vocês têm bué mais. ver o Tully. Quero bué ver o Tully. Qual é o Tully? Não sei. É sobre É. maternidade. Yeah. É sobre uma mãe exausta e tipo a questionar toda a cena da maternidade. Qual é a Então, vossa Charlize Theron? Olha, para mim é Furiosa. É o que eu gosto mais dela. Ela mesmo Yeah, merece neste eu papel. também acho que vou dizer a Furiosa. Yeah. Tem que ser a Furiosa ou o Monster para mim. Pois eu, como não vi o Monster, não... Pá, para mim é o Advogado do Diabo. É o primeiro filme. E o Doce de Novembro. Pá, yeah, Eu também. não sei Um qual é clássico, esse, sim. 12 de novembro. É É aquele de que ela vai chorar morrer. muito. Yeah. Chora Aquela que ela muito. tem chorar. de doença terminal, Miguel. Yeah. Ela vai que é- morrer e tem Esquece. um homem por mês, Por não é? mês, É. sim. É. Tem um homem por eu mês. E lembro-me. depois apaixona-se com o Keanu. O de novembro. Não, yeah, isso é mesmo para É muito chorar. triste, Não mas consigo. é Quem bem não- fofinho. Quem não se apaixonaria pelo Keanu naqueles anos? E pela Charlize. e pela Charlize. É. E o Tom Hardy? Black Hawk Down, ele faz um papelinho de nada. Bronson, é a primeira vez que se fala do Tom Hardy. Este gajo vai ser o melhor ator de sempre. Warrior, adoro esse filme. É um filme de MMA com o Nick É dos Nolte e com o Joel Egerton. Eles são mesmo incríveis juntos. E o Tom Hardy está incrível nesse filme. Tinker Tailor Soldier Spy, Lawless, Locke, gosto bem também. Muito bom, muito bom. Legend, faz dois irmãos gêmeos. Muito The bom Revenant, que é a primeira vez que ele é nomeado para o Também faz. Pô. Está Diretor secundário. E que devia ter ganho. Tá irreconhecível. Yeah. Depois entrou nos filmes do Christopher Nolan, no Inception, no Dark Knight Rises e no Dunkirk. Uhum. Ele também é bem bom no Dunkirk, apesar de não fazer quase Uhum. nada. E de não aparecer a cara. Yeah, yeah. E mais recentemente fez os Venomzinhos, em que não são grande E coisa, Peaky mas ele é bom. Blinders, meu. Peaky E era o que eu ia dizer, temos que E falar tenho. do Alfie nos Peaky Blinders. Tenho na TV o Peaky Blinders e o Tabu, que é a série E o do Tabu, Ridley Scott. yeah. Yeah. Eu gosto bem do Tom Hardy. Eu estou O a Tom ver Hardy agora é bué da o bom. Mobland com ele também. E Tom também Holland. tem uma carreira secundária como rapper desde os inícios. Mega fã do Wu-Tang, chegou a gravar sons com Não sabia Czar dessa Face. brincadeira. Mentira. Eu sabia Mano, que ele tinha sido modelo quando era jovenzinho, então tens assim Ele alguns chamava-se. coisas dele. Ele ainda rima, hoje em dia. Ele participa em ele tem bué feats com nomes tipo pseudónimos. Mas ele rima bué, man. Mas Rima é muito bom. mesmo. Tem É, tipo eu vou-vos Pulitzer. mandar a seguir, Ok. mando-vos um link para vocês ouvirem. Nice. Só para dizer que é dos meus atores favoritos, o Tom Hardy, e especificamente nos filmes do Nolan, no Batman, acho que foi uma personagem a fazer de bem que eu adoro completamente e que foi muito arrasada porque o Heath Ledger foi o Aham. vilão do filme anterior Aham. e com as visualizações ao rever o Bane é incrível. Man, e a quantidade de frases e de gestos mínimos e pormenores que ele põe ele é um ator mesmo incrível e consegue Eu ser acho que ainda lhe assustador da falta- forma mais calma. Eu acho que ainda lhe falta mesmo aquele mega filme. Eu acho que ainda vai chegar o mega filme do Tom Hardy que vai ser consensual. Toda a gente vai dizer este gajo é o melhor ator do mundo. Yeah. Mas ele já fez aí grandes papelões, não é? Já, Tipo, já. Eu, já, eu mas- sinto que ele até nem é reconhecido o suficiente, eu É, acho. yeah, eu também acho. Para o É isso, ator falta que ele aquele- é. Falta Tipo, aquele se calhar mega papel. outro ator que fizesse o Bronson tinha tido Yeah. logo. Estás a ver? Eu acho que acaba por não ser tão
Não sei porquê, porque eu acho que o gajo muito, eu acho ele muito, eu acho que o gajo é muito bom Uhum. independentemente do género e do tipo de personagem que faz. E eu gosto muito do Alfie. Cada vez que o Alfie voltava a Peaky Blinders, eu era tipo, Uhum, yeah, Yeah. he's alive. Yeah. Não, e ele ainda por Eles cima tinham gosta uma bué de química cães. muito gira. Gosta de cães? Ele está sempre com cães e sempre a dar bem festinhas a cães. O nome dele de rapper era Frankie Pulitzer ou Face Puller. Frankie Pulitzer. É, fogo. yeah. É, Que cool. giro. Oh. George Miller. O George Miller, primeiro filme, primeira longa-metragem é o Mad Max original. Depois em 81 tem o Mad Max 2. Depois fez um Twilight Zone da Movie. Depois fez o Thunderdome, também do Mad Max. As Bruxas de Tina Eastwick, Turner. que é um filme da nossa juventude. Yeah. Aquele filminho, o Lorenzo Zoil, aquele com o Nick Nolte e com a Susan Sarandon, que tem um filhote que também tem uma doença terminal, também é para chorar. O Porquinho Chamado Babe, também é de George Fui ver Miller, a Babilónia. Fui ver, Random. Era a fui, ver, Babilónia. fui ver ao cinema também. escrito pelo George Miller, Que random. e também realizou o Happy Happy Feet. Feet e o Happy Feet 2. Este bacana é mesmo São random. adoráveis. Mesmo eclético. Yeah. Yeah. Tenho isso aqui. Happy assim, Feet é quê? E Pinguins, não tem é? este. É, tem- sim. Yeah. Yeah. E tem este 3000 Years of Longing. não é? Yeah, eu nunca vi esse filme. É de Com 2022. conheço esse nome. mas isto tem ar de ser diferentão. Com a Pois Tilda tem, é. e Sabes o que é que me faz lembrar a capa? e o Sempre me fez É lembrar o o. Idris? Não. É capaz de ser. Tem Parecia, bué, mas não. tem bué atores. É, E é o Idris, faz-me é. lembrar o Everything Everywhere All at Once, a capa. Ok. Mas não sei se é. Não sei se há uma coisa a É ver. Mas tem o Idris fantasia. Elba e a Tilda Swinton. O Idris Elba é um gênio da lâmpada. Ok. Eu já vi. Yeah. Já sei qual é que é o filme. Já sei qual é que é. Por acaso estava da gira a cena do gênio. Yeah. É que Em isto dois- tem assim um ar diferente. A capa é gira. Em 2015 saíram também o The Witch, que nós já fizemos aqui. O Sicário, que vamos fazer em breve. Já foi Fica. várias vezes a polo, Já foi acho a eu. votação muitas vezes. Não ganhou. O Tangerine. Ganhou uma vez, mas foi aquela coisa que decidimos mudar o método, acho eu. Foi? Ficou tipo em segundo lugar. Ficou em Ganda segundo batota. lugar. Ei, estás a ver? E Vocês estão não sempre sei a quem é que estava queixar-se. em primeiro. Eu acho que fui eu que sugeri o Sicário da última vez. E Yeah. vocês estão sempre a dizer que sou eu que roubo as cenas, mas vocês é que roubaram o Sicário que tinha ganho. Não, tu roubaste o Sicário Foi só o para disfarçar. Náusica. Não foi com o Náusica. Se calhar foi, com Náusica. Que saíram os dois e não sei o que. Pronto. Dramas. O fight. Fight interno. Tangerine, 50 Shades of Grey, The Hateful Eight, Jurassic World, The Revenant, The Martian, O Big Short, Spotlight, Inside Out, Age of Ultron, Room, The Lobster, The Force Awakens, Spectre, The Danish Girl, Bridge of Spies, Anomalisa, Minions. Não sei quantas vezes vocês já viram o Minions, mas aposto que se tiverem crianças já viram 300 mil vezes. Steve Jobs. Eu não, o meu filho ainda não vê filmes, mas eu acho que já viu os Minions várias vezes. Pois. Eu acho que só vi um filme do Gru Mal Exposto. Acho que só vi o primeiro. Agora já vi todos, Miguel. Também nunca tinha, também nunca tinha visto antes das minhas crianças. O Creed, o Ex Machina, o Rogue Nation, Mission Impossible e o Straight Outta Compton. Então quer dizer que Vamos ver esses filmes já estão todos Todos disponíveis, todos os que eu disse. disponíveis. Ei, o disponíveis. Straight Outta Compton já saiu há 10 anos. Yeah. Estamos Estamos backcotas Epá, já. Hugo, o que é que aconteceu em 2015? Aconteceu que a Netflix entrou em Portugal Ok. e fechou o Ares Tuga. Já faz 10 anos. Rest in peace, Juarez. You're still missed. Foram encontradas, foi encontrado vestígios da praga, da praga em esqueletos da Idade do Bronze, esqueletos com 5.700 anos. Gostei Porra. bem deste pormenor. Donald Trump lançou a sua campanha para ser nomeado pelos republicanos para presidente. Ataque aos escritórios do Charlie Hebdo neste ano. O massacre no Bataclan também, em que uma das heroínas é uma senhora chamada Margarida de Santos Souza e salvou 60 pessoas ao obrigá-las no prédio dela.
morre o Spock, que eu não sei o Porra, nome, não sei. mas não há boas notícias nisso. certo? Leonard Nimoy. O Hugo Já é te digo, sempre já te digo. assim. O Hugo é sempre o Grim. Já te digo. Morre o Spock, o Manuel de Oliveira, o Nuno Melo. O Sócrates é libertado, isto é uma boa notícia, é libertado e encomenda. A melhor notícia é que encomenda pizza com pepperoni. Telepisa. Yeah. Ele não encomendou. Vejo, alguém foi lá. A CMTV é que encomendou a pizza para ir lá filmá-la Yeah. a receber a pizza à porta de casa. Muito bom, muito bom. É lindo. E Aquele Isso quer dizer que já, jornalismo de isso quer dizer que já qualidade. temos CMTV deste nível há 10 anos pelo menos. já, Mas a nessa melhor altura. notícia é esta: é que o salário mínimo era 500 euros nesta altura, mas em 2015 foi eleito um governo que era chamado Geringonça, né? Com 3 partidos. E neste momento o salário mínimo 8 é quase 900 euros, por isso. Muito bom. Voto à Gostei bem que tu esquerda. tivesse introduzido. Que foi a geringonça que mudou esta brincadeira. Não é mentira, não é mentira. Ok, ok. Ainda bem que isto sai a seguir às eleições, que é para não sermos acusados de descrever. influenciar o voto. Não, acho que ainda Sim, estamos. mas em breve ainda não haverá tem- autárquicas, portanto, votem esquerda. Exatamente. Alguém quer propalar o voto pela direita? Não. Ok, só para saber. Oh, Se alguém pé, por quiser. amor de Deus, Então, não mas- sei. Então, e se alguém quisesse? Estamos num país livre. Não, Ah, boas. podemos votar. Aliás, Por- eu sou. Por isso eu não mesmo, sou- por isso mesmo. Vamos. Eu começo a ser cada vez mais contra a política como um clube de futebol. Esquerda e direita. A favor das ideias. Mas Claro que sim. estarei Também, Claro que sim. estarei ali de calado. É um lado que tem ideias de merda, né? Mas pronto. Ganda faccioso. Muito bom. Muito Não bom. mentiu, muito Hugo, bom. não mentiu. Muito bom, Então, muito bom. o Mad Max Fury Road, um dos filmes de ação mais galardoados de sempre, ganhou as categorias quase todas de técnicas dos Academy Awards. Teve também nomeado para melhor filme, melhor realizador, melhor cinematografia, melhor efeitos visuais e ganhou melhor guarda-roupa, melhor edição, melhor. Como é que se diz make-up? Peço desculpa. Maquiagem. Maquiagem. Maquiagem e cabelo. Caracterização. Caracterização, melhor produção, melhor design de produção, Uhum, melhor edição de som e melhor mistura de som. uhum. Ganhou o Eu melhor lembro-me filme de do ficar. National. Diz, André, diz. desculpa. Não, ia só dizer que lembro-me de ficar bem. Eu sabia que nunca ia ganhar o Oscar, mas eu lembro de ficar bem triste porque nesse ano foi mesmo o meu filme favorito. Eu queria bem que ganhasse para ser Quem é fresh. que ganhou o Oscar nesse ano? Não sei. Estou a ver isso. Estou a ver isso. Procura. Enquanto pesquisas e o Miguel chora essa lágrima bem chorada. Estou a Ganhou o acreditar que melhor- estou a ouvir isto. Estás a ouvir, Miguel? Eu sou uma pessoa complexa. Eu tenho Pois assim, é, muitas tu és, camadas. desculpa. Sou como as Melhor- cebolas. Não, mas. O melhor filme foi o Spotlight. Também é Ok. fixe. Spotlight também é fixe. Yeah. Mas é mesmo aquele para Sim, ganhar mas o Oscar de melhor Spotlight não é nada de Mas é novo. mais- Yeah. Sim, é muito mais convencional. filme. É. Mas O melhor é. realizador sabes- foi o Revenant. O Ok, Inharrito. Inharrito. Ah, o E Inharrito. bem, eu E o acho. melhor ator O foi o filme não era DiCaprio. uma Foi o grande DiCaprio, coisa. yeah. Esse PT Oscar, para mim. Mas olha Yeah. que a Charlize não estar nomeada é podre. É muito podre. E é o que a André diz. O Léo, tipo, para mim, já merecia o Oscar muito antes disso. Esse Oscar foi mesmo Sim, PT sim. Oscar para mim. Foi Quem- tipo, agora quando se já não luta com podemos o não urso. lhe dar. Não. Quando se luta com o urso não dá mais. Não é só isso, é tipo, eu acho o que eu acho sobre o Revenant, rapidamente. Tu não podes dar um Oscar a uma pessoa que está a sofrer. Ele não está a fazer que estava a sofrer, ele estava literalmente a sofrer. Aquilo não é atuar. Ele estava a sofrer, ele Yeah. estava a comer Man. carne crua, ele estava a passar frio, ele estava dentro de um cavalo. Tipo... Na verdade, o Tom Hardy merecia muito mais o Oscar. Pois merecia, o para Tom mim. Hardy faz um grande papel. E estava nomeado. Ou seja, o Léo recebeu um Oscar porque estava a passar por isso tudo e nós recebemos o quê por passar por coisas na vida? Nada. Nada. Exatamente. É verdade. É verdade. Palmadinha nas costas e siga. Ai, tens uma camisola muito bonita, Marina. Pronto. National Board of Review, melhor filme do ano. E nos Golden Globes teve também nomeado para melhor filme e melhor. Vês, foi um grande filme. Tipo, melhor um realizador. filme de ação chegar a essas categorias foi mesmo uma cena bem diferente na altura. Eu fiquei mesmo triste. Mas pronto, é assim. O filme É o que custou temos. entre 155 milhões e 185 milhões a fazer e fez 380 na box office. Porra.
Porra. Sim, também é. Porra. Vamos às categorias? Yes. Bora. Siga. Cena preferida do filme Marina, que adoraste. Então, não adorei, mas tenho uma cena favorita, Ok. que é, de facto, e isto demonstra muito o tipo de espectadora que eu sou, Aham. que é a cena que, não é a cena, é a sequência que começa com o reencontro da Furiosa com as muitas mães Uhum. e termina com ela a perceber que o lugar verde já não existe Com o ajoelhar. e tudo o que ela fez e lutou para chegar até ali, aparentemente parece ter sido em vão. E eu achei essa cena super, muito bonita, muito intensa. Não adorei o final, não adorei a cena dela ajoelhar-se e em sofrimento, mas, Estavas a ver este filme com má vontade. Maria. mas acho que toda essa sequência é muito bonita. A forma como as muitas mães acolhem as esposas, Aham. quando ela reencontra o povo Abre-lhe dela. assim a boca. Ei, esta boca está mesmo limpinha. Sim. Acho a sequência toda muito, muito, muito bonita. Quando ela se ajoelha e grita sem ouvir o grito. Mas man. sério, a Marina não estava com o coração aberto neste quando estava a ver Não, este filme. eu acho que visualmente é Que bonita. lindo! Mas eu acho que quando Com a chegaste a essa areia, fase já tipo, estavas. a areia, o vento na areia, man. Que cena linda. A Marina já estava chateada quando chegou a essa fase. Já estava mesmo. Mano, este filme, ninguém me diz o que é que se está a passar. Não quero nada com Andréia, qual é a tua cena preferida? É essa, é a minha cena favorita, é essa. Essa cena é mesmo linda. Miguel Pité. Há muitas cenas que eu gosto aqui. Há uma cena que eu adoro que é um plano, já perto do final, um dos muitos planos de perseguições, mas que se vê a quantidade de gente que está atrás deles e aquele pessoal pendurado que eu adoro. Com aquele efeito meio do calor, Yeah, que está tipo. Ei, exatamente. mano, ganda adoro Eu esse adoro plano essa também. cena, mas epá, assim, agora mesmo recorrendo ao meu imaginário mais infantil e de filme de ação, a minha cena preferida é quando a Furiosa prende a máscara do Immortan Joe na roda e depois ele diz só, lembras-te de mim? Podes E aquilo. crer. Ei, mano, essa parte é mesmo. Power, Pá, mesmo power. eu adorei Yeah. essa parte. Essa Mesmo para parte é grande celebrar. parte. Yeah, essa é mesmo aquela parte do toma fogo finalmente, mano. Yeah, eu acho que eu vou com essa para este filme. Hugo. Eu tenho. Eu gostei, lembro-me de gostar bué do guitarrista a aparecer Yeah. e de gostar que eles vão com um gajo a tocar música só para Yeah. Só dar para dar aquela. vibes, só para as Só para, vibes. dar, Yeah. só para dar power. Yeah, essa Yeah. cena E é não brutal. só. A primeira vez que ele aparece e eles fazem tipo um close-up e o gajo está tipo suspense. É Está lindo, da louca filho, essa é lindo. Está parte. lindo. É só uma série, tipo, porque isso também acaba por ser uma referência não só aos tempos antigos em que havia o ritmo, a marcar o ritmo, não é? Nas conquistas, mas também, por exemplo, como os americanos na Guerra do Vietnã punham as Valquírias do Wagner Yeah. para Sim. assustar. E tipo, imagina, tu estás no deserto, começas a ouvir aquilo e já Ganda estás a pensar, eles guitarrada. estão a chegar. Yeah. Está lindo. O que pode ser um problema, porque avisas o teu inimigo que estás a chegar. Dá para bazar. Yeah. Sim, normalmente é quando tens muita basófia que vais conseguir destruí-los sem Sim. muita... E boa razão para ter basófia, porque eles tinham 300 Isso. mil gajos e só havia um caminhãozinho. E a guitarra Como os americanos era um no lança-chamas Vietnã. a guitarra. Yeah. Uhum. Que diz o Miguel? Eu estava a dizer que a guitarra também era um lança-chamas. Pá. Yeah. Power máximo. Tenho o Max a acordar no deserto todo coberto de areia e depois a ver as mulheres todas, as noivas. Epá, eu Gostei bué fiquei disso. bem de tempo a olhar para essa cena porque isso parecia uma montanha lá ao fundo. Yeah. É E de lindo, repente o gajo lindo. começa-se a mexer. Isto é o gajo cheio de areia. Tipo, já não me lembrava. Yeah. Visualmente está Brutal. muito fixe. E tenho o Nux quando sobe para o caminhão da Furiosa depois daquele discurso do Immortan Joe a dizer que sou eu que te vou levar aos portões. E depois o gajo falha e o Immortan Joe diz medíocre. Gostei bué, gostei bué. Tens aquela porque a música está a acompanhar a cena, bué épica, e depois de repente o gajo falha o que queria fazer e acaba a música num instante, logo. Eu adoro o imaginário dos War Boys, dessa cena do Witness Me, que eles fazem com a Yeah. cena do Chrome na O- boca. Sim, O sim. Chrome, yeah. Yeah. Eu tive muita dificuldade com a cena porque este filme tem basicamente várias sequências, mas eu acho que a primeira mesmo, quando tu vês o que vai acontecer, quando tu vês aquela primeira perseguição, eu lembro-me bem quando chegamos finalmente entramos no, como é que se diz aquilo? Na tempestade de areia que está ali a acontecer, entramos, aquilo rebenta e aquilo faz black, quando eles têm o acidente e aquilo faz black screen. Tipo,
Uau, mano, este primeiro foi mesmo uma sequência incrível de Não, ação. e eu parei para ver quanto tempo de filme havia. Meia hora. Tipo, quando para. Tipo, Yeah. A primeira meia hora é incrível. É, A única que cena, a a sensação única que cena tu que eu tens não no adoro é a cinema é primeira. mesmo isso. É É mesmo tipo, isso. é o ritmo, a música vai dar alta e tu tipo nem sabes o que é que vai acontecer. Tu sentes mesmo acelerado. Yeah. Eu pelo menos senti assim. Não, sem dúvida, sem dúvida. E uma cena incrível do filme que eu ainda não disse é o tempo, não é o tempo, o espaço, a dimensão espacial, em que tu sabes tudo o que está a acontecer, apesar de ser uma confusão do caraças, tu sabes, tens sempre mais ou menos noção onde é que as coisas estão. E isso deve ser mesmo bué de difícil de fazer numa perseguição destas, mano, como Sem dúvida. editor. Até mesmo a nível da edição do áudio, por exemplo, aquela cena da câmara estar a passar cá atrás e está a música e depois vai a meio, a música está ao longe, mas com. Ou seja, o áudio está com uma percepção que nós temos na vida real. E Yeah, isso yeah, yeah. é bué fresh também nessa cena. Curto bué essa sequência porque a câmara faz. Está sempre. Parece que a câmara está sempre a fazer um resumo de onde é que cada um está. Então por isso é que tu tens bué essa noção, embora seja num deserto gigante, mas tu Aham, tens aham. noção de se eles estão perto ou não. Eu estou à procura da palavra spatial awareness. Como é que se diz isso em português? Percepção O Hugo espacial? sabe. Percepção espacial, yeah, era isso que eu estava a tentar dizer. Gosto mesmo bué neste filme. Em todos os momentos tu sabes mais ou menos onde é que as coisas estão a acontecer, mesmo que seja mesmo no meio do nada. Mas a cena ok, eu não adorei, mas em termos de realização e coreografia, pá, é impecável. Eu estava a ver Yeah. o filme e estava a Impecável, não é a pensar, palavra certa para este filme, Marina. não, Estás a desmerecer. É Eu quando disse flawless. impecável. Yeah, yeah. não, eu estava a pensar, pá, como é que é possível fazer isto? Quão Yeah, yeah. trabalhoso foi fazer isto? Porquê é que Yeah. uma pessoa se dispõe a fazer isto na vida dela? Yeah, Deve yeah, ter yeah. dado um trabalhão. E a Yeah, yeah. energia é super caótica. Aham. É bué caótico, mas ao Tá- mesmo tempo Boa de coisas a tudo acontecer faz ao mesmo sentido. tempo e a câmara está em todo lado e aí estás sempre a perceber tudo Aham. o que está a acontecer em todo lado. Pá, Jesus, O que meu cansaço. momento preferido daquele primeiro certo, daquela primeira perseguição, é quando o primeiro Warboy leva cachetas e nós não pensamos que ele morreu e ele ainda está vivo, e é aí que ele faz o primeiro Witness Yeah, Me e salta com as yeah. duas cenas assim para. É brutal. Ei, man, incrível. É Incrível. brutal. Yippee motherfucker, melhor quote do filme. Miguel, qual é a tua? Olha, eu inicialmente ia pôr uma que eu curti bem, mas não é uma grande quote, que é quando essa cena que eles entram na tempestade de areia, nessa sequência, e depois há aquele momento que é dos mais caóticos todos, que é quando há um tornado e que leva os outros Yeah, yeah, Warboys, etc. E o bacana, o Nux diz, Oh, what a lovely day. Yeah. Eu gosto bem Yeah. dessa também. Mas eu depois pus uma que eu também gosto bem, que é já depois de Furiosa ter descoberto que não havia lugar verde, disse, e o Max diz-lhe: You know, hope is a mistake. If you can't fix what's broken, you'll go insane. Que é a história dele, né? Está aí a Yeah. backstory dele toda, tipo. Andreia, acredito em ti. Eu tenho aquela que eu gosto muito, que ele diz: I am the one that runs from both the living and the dead, hunted by scavengers, haunted by those I could not protect. So I exist in this wasteland, reduced to one instinct: survive. Gosto dessa. Marina. Eu tenho a que o Miguel já referiu, do What a Day, What a Lovely Day. E a segunda que eu tenho também é do Nux, que é quando ele diz isto mais do que uma vez, que é I live, I die, I live again. Yeah. Yeah. E apesar de eu ter questões com personagens neste filme, acho que a personagem dele é mais interessante. Ok. Porque tem um percebo. arco Tem de um- personagem Exato. incrível. Uhum. Hugo. Tenho uma do Nux que ele diz: If I'm gonna die historic on the Fury Road. Uhum. E tenho uma do Immortan Joe que ele diz: Do not, my friends, become addicted to water. É, It will ganda take hold porra. of you and you will resent its absence. Yeah. Mesmo a Yeah. ditador. Que lindo. Yeah. Eu só tenho mais o Witness Me, Nojento. que os War Boys vilão dizem. nojento, Yeah. credo. Yeah, ele é mesmo nojento. Asqueroso. Yeah, mas, Eles são Bruno, todos, os vilões são bué da bons. Aquele do Yeah. nariz, com aqueles pés bué da gordos de coisa, É. e o outro das balas tem aquela cena épica dele. Essa cena Yeah, está incrível. ó, Bé, Bruno, hum, diz.
não te disse, não te disse, não era isso que eu queria dizer. Isso tu disseste, obviamente, o Witness Me também é uma frase bem icónica deste filme para mim. Yeah. Pronto, ditas várias vezes, mas eu gosto muito Yeah. também. Quem é o Mantorras do filme? Quem é que Epá. está com vontade? É a velhota que Epá. solta as mulheres no início. Velhota que solta as mulheres. O Immortan Joe vai ter com as mulheres e ela diz. Sim, boa. Ah, E ela pois. diz: elas não são Pois, tuas. pois, uma coisa assim. olha. Olha, Elas são Hugo, minhas. Pois. acho que Poxa, Hugo, atenção. mas eu tenho uma Verdade. ainda mais. E aparece Tem? Mais pouquinho. atrás. Quem? Para mim, os Mantorras são os War Boys que construíram o War Machine, aquele caminhão, puto. War Rig. Mano, aquele caminhão, War Rig, aquele caminhão, Reviva se não tudo, fosse é. aquilo, Verdade. eu nunca vi um veículo a sofrer tanto dano num filme, puto. Porra. E continuava. E continuou. Quem é que tem mais? Quem é que tem mais Mantorras? Eu tinha a Senhora das Sementes, mas mais para o futuro. Tipo, Para o futuro, já. não para o filme. Torres do Futuro. Mantorras do futuro. Yeah, Mantorras do Futuro. Inaugura aqui uma categoria. Desde o Mantorras ainda não tivemos mais nenhum Mantorras, por isso estamos a precisar. Verdade. Eu acho que o Hugo está tipo. Tá certo. Eu gosto do Hugo também. Marina, tens algum? Yeah, também gosto. Eu gosto do Hugo. Não tinha pensado nele, mas boa, Hugo. Yeah. Props. Estás bem feliz, Hugo, não Pois estás? estou, meu. Pois Não estou. ganhavas o Mantorras há bastante tempo. Fogo, ah, bué. E o Eixo é aquele gajo. Temos bem gente. Yeah. Bem, Temos quer muita dizer, gente? Não, para mim já só temos falámos um. alguns, mas fomos referindo aí já alguns. Diz, Miguel, diz. Epá, eu pus o Immortan Joe. Ok. Porque eu não, e vou ser sincero, não é tipo do género, não olhei para a cara dele, eu conheço este gajo, não dá para ver, Yeah. não é? Mas fiquei bem curioso quem é que interpretava, e quando fui ver e descobri que era o vilão do primeiro de todos, Yeah. o Toe Cutter, Yeah. que é o nome dele é Hugh Byrne, é isso, acho eu. É qualquer coisa assim. Foi bem surpreendente para mim, porque eu lembro-me bem dele no primeiro, e o gajo tem uma cara mesmo asquerosa. Tem mesmo cara de parece mesmo vilão, bater. Então é lindo que ele faça este vilão agora neste filme. Quem tem mais aqueles gajos? Eu tenho a Riley Keough, não sei se é assim que se diz, que é a Capable, que é a Daisy Jones and the Six, Daisy a Jones. Ruivinha. Aham. A Melissa Jaffer, também é velhota, também é conhecida assim de várias cenas. E Ok. achei graça porque quando lhe perguntaram porque é que ela aos 78 anos decidiu fazer um filme deste, ela disse tipo, quando é que eu vou fazer uma coisa destas na vida? E diz que Yeah. foi bem fixe, foi uma experiência muito fixe. E é só o que eu tenho, não tenho mais malta. Tem Maria- a coisa, a Lourinha, que é a mulher do Jason. Jason. É Rose, A Rose. Hunter Sheffer. A que está grávida, a esposa Yeah. principal, a favorita do Ela Immortan é Joe. mulher de quem? É a mulher Do Jason do... Statham. Yeah. Já, A na sério? vida real. Ok. Sim, Yeah. yeah. Não, mas a E menina é que está modelo, grávida é manequim. Uhum. Yeah. Sim. e é dos Transformers, é que era a namoradinha do Shia LaBeouf Não, depois pois da... não sei, nunca vi nenhum Transformer. Não. Sim, a seguir à Megan Fox foi ela. Yeah. Ok. Quem tem mais? Eu tenho a Zoe Kravitz e eu tenho o bacana que dá à luz, que tira o bebê da barriga da. Ai, Aham. O bacana que dá à luz. que dá à luz. Esse gajo. O gajo esse que tira o bacana bebê, também. que é o. Faz parte da equipa de investigadores paranormais nos Insidious todos. Ok. Ok, Ninguém ok. conhece. Esse gajo é nojento. Essa cena é bué da nojenta. Tem mais? Vou Alguém tem tirar mais alguma coisa? tirar o bebê. Não. Não. Já Eu disseram tenho a todos miúda os morena, membros. aquela que A diz miúda que é quer conhecida, voltar. mas eu não sei de onde. É do Yellow Essa. Jackets para mim. Mas ela eu não entra no vi Yellow Yellow Jackets. Jackets. Qual? Qual é que Uma das estão a vi a falar? personagens morena. principais. A morena é aquela que está sempre a fugir, que depois a gente acha que ela vai fugir para o carro. sim, e sim, afinal sim. ela- Pois é. Yeah, ela é, Ela é conhecida, eu também já a vi no noutras Yellow cenas. Jackets ela é a mais espiritual, a que está mais em contacto com o que se está a passar na floresta. Eu não me lembro do nome dela. E não dissemos o nome dele, mas o Nicholas Hoult, que é o Nux, que Sim. só Opa, o mas ano só... eu, o Nicholas Hoult e o Zoe Kravitz eu não considero aquele gajo, porque Pois, a gente yeah. sabe. Pois. A gente sabe mas quem aqui, são. mas aqui se calhar era, que na altura Sem que o dúvida. filme saiu, eu acho que os dois Ele eram. já não tinha saído aquele filme que ele faz tipo papel principal com o Hugh Grant. Já o
O About a Boy. O About a Boy. Uhum, Eu acho que uhum, ele aí uhum. é que ficou bem conhecido. Yeah. O Power Boy, mas ele era o boy. Ele era Era. boy, ele era Era. boyzinho, yeah. Era? É. Ai, a grande dica, puto. Não Mas fazia a ele mesma era o ideia. boy. Mas a única razão pela que pus o Nicholas Hoult aqui é para vos dizer que ele vai ser o Lex Luthor no Super-Homem este ano. É provavelmente das únicas coisas que eu estou E no à ano espera de que passado, sejam boas no no novo ano passado Superman. ele fez 3 filmes bem bons. Ele entrou no Nosferatu, no The Order The e Apprentice. no Jury Number 2. Ele é Juror, No é Apprentice isso. também. Ele é bom Não, era o ator. Juror que eu queria dizer. Ah, Eu gosto dele. Bom ator. Gosto dele também também. gosto, também gosto. Yeah. Muito Estou dele. curioso para ver como Lex Luthor. Dicas que não envelheceram bem. O Miguel disse logo ao início que tinha várias. Dá-lhe aí, Miguel. Acredito em ti. Ok, não é várias, mas é aqui. E eu compreendo também bué da bem que alguém que se calhar não tenha visto o filme na altura e que veja agora sinta que há algumas coisas que não estão muito bem. E eu acho que este filme sofre de algo que outros filmes que foram pioneiros na sua imagem também sofreram. Estou a pôr na mesma categoria do Sin City, estou a pôr na mesma categoria do 300. E o que acontece é que depois de eles aparecerem, houve uma série de filmes que tentou este approach, aqueles close-ups bem rápidos, aquelas cores super saturadas. Então, quando eu vejo este filme, às vezes agora, eu acho que há certas cenas visuais que não envelheceram e que podem dar um ar mais cheap ao filme. Um, Pronto, é só esta é a minha única crítica, mas eu percebo, por isso é que também não me surpreende um pouco, se calhar, alguém que não tenha visto e que veja agora, achar que há ali coisas meio techy. E uma delas é essa, eu acho que é visualmente tem tanto de bom como, ou seja, o visual foi uma bênção para o filme, mas também foi uma maldição, eu acho, com o passar dos tempos. Sim, é verdade, quando fazes coisas muito marcadas pela altura em que se inserem, depois Yeah. mais à frente. Eu acho que o filme é muito cartoony e eu gosto Uhum. disso, tem essa vibe de BD. Eu acho que É um fixe. dos filmes que sofreu com isso que estás a dizer, Miguel, é o Furiosa. O Furiosa sofre Pois, de ser a sequela deste filme. é verdade. Eu quando vi, eu lembro-me também foi isso que eu sentia. Yeah. Quem tem mais dicas que não envelheceram bem? Eu vou dizer, a senhora atropelada não envelheceu nada bem, com ela assim, tipo, toda espetada e ela a agarrá-la como se ela fosse uma Barbie. Para já ela parece mesmo uma Barbie grávida, parece que aquela barriga vai tipo desencaixar e coisa. Yeah. E depois quando ela é atropelada, que nem faz sentido nenhum, está ele tipo a agarrá-la e ela assim com os braços todos. Envelheceu mal. O Gui, gerar uma coisa. Eu tinha o CGI no início, quando o Immortan Joe, principalmente quando é para mostrar coisas ao longe, vê-se que eles estão, que aquilo é um green screen, Ok. eles estão separados. Não reparei. Eu reparei no CGI daquele lagarto de 2 cabeças que ele come logo no início. Que não está Yeah. bem fixe. E pá, e tenho aqui uma pergunta, porque, mas depois de ler algumas coisas sobre a edição do filme, percebi porquê, mas há algumas partes que são aceleradas, tipo a meio de sequências, tens um carro a acelerar muito mais do que os outros todos. A imagem toda acelera, é tipo, não sei, devem ter duplicado a velocidade do Eles clipe. cortaram frames, Hugo. Fizeram um corte de frame para parecer acelerado. Ok. Pá, a mim causou-me confusão. Foi tipo, Hugo, isto é assim, são técnicas mais cenas, mais. Herzog incluiu isto. Mas tu depois has de saber quando vires essas cenas. Não, é logo a cena da perseguição ao Max quando ele foge lá no início, a primeira cena do filme, quando É ele isso, foge, yeah, está cortado, está com corte de frames que é para parecer que está tipo. ok, a mim pareceu-me tipo mesmo acelerado, estás a ver? Mas depois de saber que ela tinha, quanto é que era? Eu digo mais à frente. 407 horas. 400 e tal horas de footage para editar, man. Yeah, Fogo. acelera isso. Yeah, sim. Desculpa. Epá, uma cena que não envelheceu bem foi o desperdício de água. É Yeah. porque para um filme em que a água é um bem importante, o Immortan Joe manda aquele mesmo saliz. Mas esse eu percebo, porque esse é tipo, É só ele está para dar mesmo, aquele- ele está a fazer de propósito. Yeah. Agora, tanto o Max, quando dá aquela cena de água, como elas estão tipo a tomar banho mesmo descontraídas e Eu fiquei está bem bem água irritado. no chão. Yeah. Malta, calma aí, man. Yeah. Não, e depois Só que a cena é que para ele elas, aparece e elas elas ficam não- assim com a mangueira a deitar a água para o chão. Podes crer, Mas, podes crer. mas reparem,
Mas reparem uma cena, elas não tinham escassez, elas foram criadas com o melhor Verdade, é do verdade. coisa. Então É para verdade. elas aquilo não era um bem tão coisa, elas Verdade, verdade. tinham tudo. Elas eram Elas eram bem perfeitas. limpinhas, eram Yeah. bem limpinhas. Yeah. Mas olha, em É. relação a essa cena, podemos falar do male gaze que existe nessa cena? Como assim? A primeira vez que Delas. nós vemos as esposas, elas estão Aham. seminuas a banhar-se com Yeah. água. Pá, é bué male gaze. Bué. Sim. Yeah. Mas é o Max que male gaza. E o Max já devia estar mesmo. Não, é o realizador. O realizador podia ter apresentado bem, aquela tá cena bem. de outra maneira, Está não bem, é? mas o Max está mesmo. Aquilo é mesmo paraíso. O Max vê paraíso. Até está outra vez com aquele efeito da cena Sim. no deserto. Para já haver pessoas perfeitas, pessoas que não têm defeitos, né? Que eles são todos deformados, as pessoas isso, naquela os altura eram vilo- todas deformadas. Sim. E elas são tipo meios seres angelicais, mas também já vem o próprio Immortan Joe é que as É que as coloca fez assim. nessa Não, posição de parideiras, não é? Só servem para ter os filhos dele. eu percebo o ponto, Marina, mas do meu male gaze, eu vejo como o male gaze do Mad Max, naquela altura ele chega lá, ele não está bem preparado para. É tipo, é o choque de ver uma cena que ele não estava preparado para ver. Sim, Ele, mas tipo, percebes que o male gaze não tem a ver com a visão dos personagens, mas com a visão de quem. percebe perfeitamente. Percebe Mas perfeitamente. depois acho que dá a volta, mas já vou falar disso mais à seguir. frente. Sim. Outra cena que não envelheceu bem é que a semana passada ficámos sem luz em Lisboa e tivemos bem perto de ficar no Mad Max Fury Road, man. O pessoal fica mesmo maluco sem umas horinhas de luz. Olha, Yeah, não dava descrever. para meter gasolina, isso é verdade. Man, foi no instantinho, umas horinhas sem luz e Sim. Yeah. teve quase a Fury acontecer. Road. Mas olha, Yeah. o problema foi a informação viajar, ou melhor, a desinformação viajar. Yeah. Porque Então, o problema não foi ficarmos umas horas sem luz, o problema foi dizer-se imediatamente que iam ser pelo menos 3 dias sem luz. Uhum. E as pessoas, porque se fosse só um, faltou a luz, eu acho que as pessoas até iam ficar pronto, tranquilas, ok, faltou a luz, é estranho. Eu acho que foi a cena do alguém mandar uma mentira que depois se espalha à velocidade de coisa, Então, e né? como é que achas que aconteceu no mundo, doidos. na Austrália, no Espera, mundo mas do Mad Max? não foi alguém, foi um dos ministros da direita que disse que ia, O que está mesmo a dar tudo. que íamos ficar calhar- uma se semana calhar- sem luz. Se calhar Pois. lançamos este episódio esta semana. que Eu também acho. Ah, Sim. Não, Quer ver fitas da vida a influenciar sondagens. deve Mas olha, influenciar. tenho a dizer em defesa das pessoas, pelo menos aqui da minha zona, que as pessoas até foram bastante simpáticas e até guardavam os lugares das outras pessoas na fila e que se entreajudaram. E Na minha zona. aqui no meu Olha. prédio também andámos a ver quem é que precisava de alguma coisa. Exatamente, Yeah. no meu prédio também houve esse movimento. Yeah. Portanto- Dá-lhe uma semaninha. Pois aí, Yeah. passar uma semana. Yeah. Somos Olha, todos minha amigos menina, durante um dia. Pois, calma. Quando falta o papel higiênico, Eu- já sabe que a cena Eu fica estava a boa. fazer lista de quem é que tinha garrafões de água na cave, que era para depois ir lá buscar. Houve boa humanidade durante 6 horinhas. Fomos mesmo humanos. Mano, na verdade, o apagão para mim só. Por acaso foi um dia espetacular para mim. Mas foi dormir uma cestinha, fui à praia. Mas para mim só veio demonstrar mesmo que, mais uma vez, aquilo que eu já digo há muito tempo, é que a internet é das piores É, coisas que mesmo podia assim. haver na vida. Puto. Agora eu não posso ter tido um dia fixe, há people a refilar porque os outros estiveram a sofrer. Mano, Yeah, yeah. o mundo é bué da grande, puto, acontece tudo ao mesmo tempo, calma. E teve sempre Pá, a acontecer. Sim, e teve E sempre teve- a acontecer, continua a acontecer nos outros sítios, tipo, Exatamente. mas com a internet também vem bué essa cena da validação do que é que tu podes sentir ou do que é que tu podes pensar. Yeah. E vem o demasiada informação. O nosso cérebro não está Ah, preparado para super, saber. super. O nosso cérebro não está preparado para lidar com todos os problemas do mundo ao mesmo tempo, que é o que acontece Yeah. neste momento. Por isso é que ficas desensibilizado Uhum. às tragédias que acontecem, porque não conseguiríamos funcionar. Se ficássemos todos Exatamente. bué chocados com todas as desgraças que estão a Yeah. acontecer a nível mundial, ninguém funcionava, estávamos aqui todos. Paralisadinhos. Yeah. É como o vinho do Porto. Quanto mais velho, melhor.
Vamos falar das coisas maravilhosas que aconteceram neste filme. Pronto, então era isso que eu agora queria dizer, que eu acho que dá a volta, porque eu acho que este filme até é bastante feminista. Primeiro porque começa com a cena do We Are Not Things, e elas estão sempre a lembrar, tipo, We Are Not Things, We Are Not Things, tipo, força. Depois as Vulvalinis, que são as mulheres Lindo, que vão Vulvalinis, recuperar a humanidade e que têm as sementes e o simbolismo dessa cena de gerar e de coisa. E depois porque foi editado por uma mulher, precisamente por trazer o seu ponto de vista diferente, nunca tinha editado um filme de ação, fiquei bem tipo power, tipo, fixe, isto Sem foi editado dúvida. por uma mulher. E mesmo Portanto, eu o acho facto que da apesar de Furiosa, haver essa cena, a Furiosa também acaba por ser a grande cena, Certo. vamos ser o Uhum. Mas principal. uma coisa não invalida a outra, é isso. As duas coisas Sim, podem mas coexistir. pronto, acho Eu que também acho que o filme é deu. feminista e que a sororidade da Furiosa com as esposas é incrível, mas naquela cena achei aquilo. É um male gaze, já. Sim, sim, Tu, sim. os primeiros 30 minutos estragaram o filme para a Marina. A Marina ficou mesmo. A Marina já não aguentava mais. Tipo, este filme é uma grande tinhas merda, de não estar a ver consigo ver. connosco. Tinhas de estar a ver Yeah. connosco, Pedro. Eu vou só dizer mais uma coisa e depois calma, que é, eu adorei um pormenorzinho que eu ainda não falei, mas que é mesmo uma cena. Quando começa e o logo da Warner já vem todo coisa do filme, assim, isto vai ser altamente. Vamos mesmo, tipo, isto vai ser mesmo temático do início ao fim, mostra logo que vai ser mesmo tipo uma grande aventura. Eu gostei Mas desse sabes, detalhezinho. isso é mesmo verdade, porque isso também a mim faz-me bem relembrar na nossa juventude, porque todos os filmes que começavam com os símbolos personalizados são míticos, se vocês pensarem. Lá Os está, Yeah. Matrix, exatamente. ou seja, já sabíamos que Eu vinha aí acho que alguma o coisa Sin especial. City, eu acho que o Sin City também começa com uma cena personalizada. Quando há esse nível de empenho, tu Aham. sabes que vai ser uma cena fixe. Miguel, qual é o teu vinho do Porto? Não pus nada, na verdade. Não consegui pensar nesta categoria o que é que se enquadrava neste filme. Marina, Porque tens algo? imagina, tanto os atores ainda estão a Aham. amadurecer, ainda estão a ficar cada vez melhor. Não há assim uma lenda do acting que esteja lá, que já, tipo um Anthony Hopkins, já com quase. Aham. Agora ia dizer quase a bater as botas, vai dar mal. Portanto, Coitadinho, não. deve estar mesmo quase. Quantos anos já E tem? o, 90? o Immortan Joe já bateu as botas. Yeah. Pois é verdade. Portanto, não pus ninguém. Não pus nada. Marina. Então, do eu Porto. pus os filmes pós-apocalípticos, Obrigado, Marina. quando bem filmados e realizados, continuam a funcionar bem e têm Aham. sucesso. As questões ambientais, como a falta de água, aridez dos solos e não sei o que, acho que isso se mantém super atual. As questões políticas, não é? Porque quem detém o bem mais precioso também detém o poder, não é? E a questão que eu já falei sobre. Eu acho que o que resume muito bem a atitude da Furiosa é uma mulher só é livre quando todas as outras também o forem, não é? A sororidade dela para com as esposas, já que ela se dispõe a correr vários riscos também para se libertar ela própria e as outras. Acho isso muito. Yeah. Acho uma E mensagem muito. elas todas, as outras mulheres também Uhum, dispõem-se a correr muito aquele bem, risco e yeah. morrem muitas, não é? Uhum. Elas na aventura para ir. Para libertar, para conseguir Libertar. libertar toda a gente. Yeah. Sem dúvida. Hugo. Eu tinha os efeitos práticos. Pá, sempre que há Nem efeitos todos. práticos. 80%. 80% do filme, filme. deste filme é efeitos práticos, eu acho Yeah. isso incrível. As coreografias no deserto, que ele deve ter sido uma dor de cabeça a filmar, mas ficou lindo, meu. Yeah. Coisas que se mantiveram atuais. Snifar em tinta continua a ser atual e é um problema nos Estados Unidos, que eles ficam com a cara toda cheia de tinta. Achei que o ia dizer, continua a fazer isso todos os fins de semana. A monopolização das águas, que Não vamos, Hugo, não vamos fingir que nas aulas da EVT não andávamos a snifar aquela cola branca. a cola, Não vamos a cola fingir, tá branca. bem? Sim, tudo bem. E quando ias à bomba de gasolina? Eu tinha um Quando eras bacana. puto, a cheirar o ar. Eu tinha um bacana Yeah. à porta da primária que levava cola para nós na primária cheirarmos. Que puto. sim. Nojo. E tem também o que se manteve atual, exatamente pelo que falámos há bocado do apagão, da não se poder pôr gasolina. A ideia original para este filme veio do George Miller, quando trabalhava como nos serviços de emergência nos anos 70 e havia falta de gasolina na Austrália.
Então ele presenciou essa parte do pessoal lá à porrada por causa de meter gasolina e não sei o quê. Yeah. É isso. Epá, eu tenho o Show Not Tell. O filme faz muito pouca exposição e nós aprendemos bem sobre o mundo só por como o mundo nos é apresentado visualmente, esteticamente. Essa cena, gosto bem da linguagem do filme. Acho que consegui imaginar perfeitamente a linguagem a degradar-se com os anos neste tipo de mundo em que em vez de dizermos gasolina, agora dizemos gasoline, por exemplo. Uhum. E que tudo é bem explícito, aquele é o sítio das balas, aquele é o sítio da gasolina, e tudo se chama, não tem tipo nomes criativos, o nome descreve exatamente Sim. o que o sítio é. Gosto muito. Mesmo o Tom a falar, tipo, a Tem falar em bué grunhidos, com né? Yeah. Yeah. Tu raramente A vês isso num filme. A Está sozinho há tanto simplificação, tempo. yeah. Yeah. A ação continua incrível. Este efeito de saturação das cores no deserto é lindíssimo. E temos efeitos práticos também. Ganda falha. Próxima categoria. Ganda falha. Para mim não houve grande falha, simplesmente foi aquilo que eu disse há bocado. É só a nível de plot não vejo assim uma grande falha, mas percebo que, mas eles também não podem pensar nisso, que para uma pessoa que esteja a ver este filme, percebo que possa achar que não há uma introdução correta do mundo. Eu ao mesmo tempo percebo também que é isso que o torna tão bom, mas é aquilo que eu digo, pode ser é a maldição deste filme, eu acho. Ganda falha. Quem tem? Eu só achei, eu senti um pouco aquela coisa do. Mas é um clássico destes tipo filmes que é. Porque é que eles nunca mais os apanham? Tipo, eles têm tempo para parar, arrefecer o motor, rarará. Só se os outros também estão a fazer isso, só se os outros também têm que parar as máquinas e não sei o quê, porque dá a sensação que os outros vêm sempre a alta velocidade e eles têm ali bué percalços pelo caminho e têm que parar e têm que não sei o quê, mas de alguma forma nunca os apanham. E então isso deixa-me. Yeah. A inconsistência. Eu acho É. que a inconsistência com que eles chegam perto deles e não chegam perto deles é a parte mais fraca. Tipo, no início, a Furiosa já vai bada longe, mas passado um bocadinho já estão todos bada perto, logo É naquela isso, eu perseguição senti inicial. isso. Yeah. Depois, quando a seguir à Não se esqueçam tempestade. da derrocada. Atrasou bastante. Não, a os outros derrocada, mas a todos. seguir à, Mas aí tu tempestade. percebes, né? Há mesmo tipo um bom tempo em que eles não estão, mas mesmo logo no início parece que eles estão-lhes sempre quase a morder os calcanhares, mas ao mesmo tempo não. Yeah. Marina, Foi só assim que eu senti. Eu tens senti. aí as tuas fases? Então, quando aquela mulher das muitas mães está lá em cima a servir disco e depois quando percebe que é Furiosa desce, ela desce toda nua por uma corda. Como é que ela não se queimou? Foi, eu Ai, também ó, pensei espera. isso. É verdade, também Dor, pensei mas nisso. Mas eu Mas acho que ela. ela não mas ela. escorregou pela corda. Ela tipo caiu com um peso na outra ponta, pelo menos foi assim Não, que não. eu percebi. Não, Ela não, escorrega, ela ela vem. escorrega. Ela Eu escorrega. senti. Ela Só que parece que escorrega. ela tem qualquer coisa tipo à frente. Ai. Dá a sensação que Mas ela tem mesmo qualquer assim, cena. nos braços e nas Yeah. pernas. Ai. Yeah, Dor, yeah. que dor, que Eu dor. pensei nisso também. porque- Quando a vi a descer também achei um bocadinho. Sim, e depois, quando a Furiosa, já mais perto do final, está mais para lá do que para cá, e o Max se prepara para lhe fazer uma transfusão, ele encontra a veia dela logo à primeira, ele é incrível. Ainda por cima tem uma agulha que é da grossura de uma palhinha. Yeah. Lá vem Mas por isso é que. Espera, Mas por olha, isso é que- espera. mas Não, o não. background do Max, pois, Não, eu vou reforçar o que estás a dizer, porque eu tinha posto aqui que o Max era o melhor gajo para o Instituto Português do Sangue. igual. Podes pôr ali uma agulhinha e o gajo pode ir a andar. Nós não, nós damos sangue e depois temos que estar quietinhos a beber sumo e comer sandes. Ele não, ele pode logo Mas andar. olha, Siga. mas espera, então vou dizer uma coisa, que é a série que nós tivemos a ver este ano, The Pitt, quando eles têm lá uma grande comoção, eles Pois é. estão a Tem que dar safar. sangue, Pois é, a pois dar é. sangue e a operar as pessoas ao mesmo tempo. Exatamente. Portanto, yeah. é possível. só para dizer, para também dar aqui mais uma referência, que no background do Max, nos filmes originais, ele era um polícia. Ou seja,
ele tem também alguma experiência, com certeza, Emergência. com De primeiros emergências. socorros Só e para não sei dizer que quê. não é assim completamente out of the blue. Foi ele no primeiro filme, vê-se que ele era um polícia inicialmente. Eu acho que ele diz neste filme, quando ele está a fazer narração, ele diz. Diz. Eu antes era Ah, I was diz, a I was cop. a não me lembrava, cop. por acaso. Sim, Yeah. sim, ele diz. Ok, exato. A mulher que estava lá em cima não escorrega, cai só. Tipo, vem pendurada. Ai, Ok, estou a ver agora. Este estou a tinha ver agora. aqui. Não acredito. estou toda Não acredito em arrepiada ti. só de pensar. Mas nua deve doer um bocadinho. Yeah. As nalgas a escorregar. Ai! A ficarem sangue. era Ficarem sangue. tipo, acho que era o Stimpy que se agarrava às cordas com as nalgas. Metia as cordas nas nalgas. Tens mais, Marina? Não. Quem tem mais falhas? Não tenho também. Eu tenho aqui só algumas. Então vá. Só Tenho- algumas. Na cena da árvore, na cena em que o caminhão fica preso nas lamas, eles fazem o grappling à árvore. Ah! Desculpa. Força, Marina. Pois, É que ela também está a tenho- empurrar a máquina com as mãos. É isso mesmo que eu tô- Ai! tá, sim, eu fui ver. e ele também está em cima da árvore. Ele Eu está a fui ver fazer quanto é mais que peso. pesava. A árvore está a cair, ele está a fazer mais peso em cima da árvore. Tipo, Eu fui também não faz ver. sentido. Eu fui ver quanto é que pesa um caminhão sem estar carregado. E um caminhão pesa entre 7 e 18 mil quilos vazio. A Furiosa está a tentar empurrar ali do lado e o Max está a tentar agarrar a árvore do lado de lá, man. Vai puto, fazer mas toda a ela- diferença. Mas Mas é ela está assim. furiosa. Mas é assim. Mas é assim, malta. Vamos Todos lá nós ser já sinceros. fizemos essas coisas parvas Exatamente. em cena de emergência. Sem o, dúvida, Modern sem dúvida. Family, o Modern Family tem uma cena que eu adoro, que é o carro está a cair para uma ribanceira qualquer e o Phil deita-se para cima do capô do carro. E a Claire Yeah, diz: yeah, What's the plan, Phil? Yeah, yeah. Yeah, eles E eu acho que todos desesperados. nós, em Sem momento dúvida. de emergência, já fizemos uma cena assim, bué Sem parva. dúvida. Mano, e é assim, o Obé aqui a subvalorizar o ser humano, Verdade. porque A todos adrenalina. nós faríamos A isso, adrenalina. todos nós faríamos isso em desespero, e às vezes, se calhar aquela forcinha foi precisa, se calhar foi, não sabemos. Miguel, deixa-me dar-te props nisso. Que eu vi uma cena documental há pouco tempo de um guarda gordinho, um polícia gordinho, que houve uma explosão numa casa e eles calculam que o tempo em que ele teve de correr ali até ao ponto onde chegou, ele correu mais depressa que o Usain Bolt, por causa da adrenalina de Por causa de. Um gajo- Estás a um ver? gajo fora de Ai, é forma. lindo, E meu. outro que ficou pendurado durante 2 dias só pelo braço, os tendões dele desapareceram e ele mesmo assim não se deixou cair. Tipo, uma cena mesmo sobre-humana. Portanto, E há um eu clássico acho- daquela mãe que consegue levantar um carro para tirar Yeah, a exatamente. criança. Pois, Portanto, pois, exatamente. já. Tu estavas a ver Portanto, isso mesmo props. para desculpar de não fazeres exercício, não é? Tipo, não é preciso. Um gajo Quando- consegue. Um gajo quando for consegue. preciso, yeah, no dia em que acontecer, um gajo está preparado. Yeah. Epá, de outra cena que eu fico sempre maravilhado com este filme é como é que eles tiram aqueles calhaus todos do caminho, naquele Yeah. tunelzinho, Yeah, naquele yeah. vale. Desaparece, os calhaus desaparecem completamente, está outra vez mesmo aberto para continuar. Depois, já falámos da velocidade que eles chegam, mas a minha pergunta melhor é: porquê que a Furiosa não vira à esquerda, lá mais à frente, onde eles já não conseguem ver do telescópio, man? onde? No deserto, Estás a. Yeah, ok. logo no início, É o bacana a de estar Furiosa, naquela sim. que- a Furiosa sim. vira à esquerda e ele está lá no Sim. binóculo e diz: olha, a Furiosa virou à esquerda, não está aí, não sei para onde. Por que ela não espera até ali às montanhas para se esconder um bocadinho de... Então, mas Aquela ela tinha vira- um caminho a seguir, puto. Está bem, mas aquilo é deserto, Miguel. Ela pode esperar um bocadinho lá mais à frente para virar... Ou aquilo tem mesmo uma estradinha. Ok, estou a perceber. Não, acho que não. E uma seta a Sim. indicar. Sim, é verdade, é Não. verdade. Mano, ela só um bocadinho mais ela à não frente. foi para lá a 5. Ela há 8 ou pela na 9 não dá, ninguém vê, mano. Quem é que ganhou o filme? Eu pus o povo. O povo da Depois, cidadela, né? Como eu, a Também eu. humanidade. O povo, bonito, a mais. É um filme de Sim, também esquerda. que eu pus. Também pus o povo. Eu pus que a vida deles vai melhorar incrivelmente com a Boss Furiosa. Uhum. Já- Espera aí, vai desculpa ter- lá, mas o que é que se está a passar hoje aqui? Agora que eu estou a ver. O Hugo já fez a sua campanha. A Marina está ali de vermelho mesmo puro. Cravos.
Não é? É rosa, acho eu. É rosa, Um filme não em é, que o Vanessa? povo ganhou. Yeah. É rosa, mas eu acho que os É, folhos os são folhos vermelhos. são São vermelhos. vermelhos. O Os Abé folhos são cantou vermelhos. O Povo Unido jamais será vencido. Exatamente. Pão, trabalho e educação. Alguém tem um vencedor diferente? Eu tinha. O vosso está correto. Eu tinha o Furiosa e o Max. O Max porque continuou sozinho, é que era o que queria. Não Epá, queria ser- mas a Furiosa tem mesmo um grande contratempo. Ela estava há 7.000 dias com esperança de voltar ao Yeah, Green podes Place. crer, podes Yeah. crer. Portanto, não é uma vitória Yeah. muito Coitado. grande. Mas está lá Eu pus- as colheitas em cima dos pedregulhos. Não, mas eu pus no Está sentido- verdinho. E Eu tem pus no uma sentido mala em que ela cheia de conseguiu sementes e salvá-las tudo. todas. O Que ela quê? conseguiu eu pus no Ok. sentido em que ela Uhum. conseguiu salvá-las. Yeah. Mas o vosso Auge da, está car... auge da carreira. tinta. Eu Steve pus que é tinta. o auge da cor laranja. O auge Ok. do podes crer. Ok. É laranja Aham. no deserto. Ele é laranja, o Tom. Não, deixa-me só Eh, dizer-te uma coisa. O The Fall também tem muita cor laranja, mas vocês não vão ver, infelizmente. Vamos ver. Trazemos as campanhas do mundo fora do pod para o pod. Isto está mesmo a ficar descontrolado. Auge da carreira? Eu acho que é o auge do Hugh Burnett, até porque foi o último filme que ele fez, acho eu. Ok. Hum. Se bem que no Toe Cutter ele tem a cara, portanto pode ter sido no Ah, Toe pois. Cutter. Yeah, mas aqui, na verdade yeah. o Toe Cutter não deve. Não, porque assim, o Mad Max é daqueles filmes. A trilogia inicial é daqueles filmes que às vezes acontece que o primeiro não é o mais famoso, na verdade. Yeah. Então É o- este é sem capaz de ser dúvida que é auge o da do carreira Road dele. Warrior. Yeah. Yeah. E o Immortan Joe é possivelmente um É uma vilão grande mais personagem, um Mítico. grande vilão. mítico. Yeah. E foi também o primeiro filme do franchise a ser nomeado para os Oscars e ganhou 6 Oscars. É capaz de ser o auge de George Miller. É tipo Uhum. a condecoração de George Miller. Apesar de que o meu imaginário Mad Max também são os Mad Max antigos. Quando Uhum. penso em Mad Max, Yeah. o imaginário é mais o antigo. E é o auge da Margaret Sixel, a editora. Isto é. Putz, Ah, Sem ganhou o dúvida. Oscar. Yeah. putz, Yeah, também a pus. 6.000 horas de editar. Foi o E- Nossa que ela Senhora. E o auge de filmes de perseguição. Também pode ser. fez. Yeah, também pode ser. Eu até Isso- tive dificuldade, Andreia, a fazer recomendações deste filme, porque eu não sabia. Eu acho que este filme é mesmo o pináculo máximo desta brincadeira. Yeah. Este filme é do início ao fim, é uma perseguição, mano. Não há muito mais do que isto, acho eu. Mas eu sinto que tinha- nós vimos qualquer coisa há pouco tempo. Speed? Speed. Não era Speed Speed. é Eu, perseguição. na verdade, fui buscar as recomendações que tinha para Para o Speed. Speed. Yeah. Estás a ver? Yeah. Eu tinha aqui estantes físicas, mas o Tom Cruise bate qualquer uma. Man, este filme tem instantes incríveis. Aquela cena dos polos a fazerem Uhum. assim Sim, para. sim. Yeah, é muito brutal. lindo. Brutal. E no Furiosa há outra vez instantes mesmo incríveis. E da Charlize? Era o que eu ia dizer. Será que não é o auge dela? Eu Eu penso acho que não, que acho que é o não, Monster. porque eu acho que é o Monster. Enquanto atriz aclamada, dramalhão, ganhou o Oscar de melhor atriz, eu acho que é o Monster. Mas se fores à rua perguntar a alguém, achas que as pessoas vão lembrar mais do Mad Max ou do O Monster? Pois não. Boa pergunta. Ah, pois, já. Não, Furiosa é capaz de ser a personagem mais mítica. Yeah. E lança esta segunda fase da carreira dela em que ela é meio estrela de ação. Uhum. Relança. Se bem que no Ian Olha, eu Flux também ela gostei já muito era. daquele O filme Ian Flux, que eu vi yeah. há pouco tempo. Não é com ela também, aquele Bombshell também. É, Vamos Também já. curti. sim. Também gostei. Para mim, a Charlize é um auge em si mesmo. Isso não. Oh, É mesmo. oh. Charlize, se estiveres a ouvir, Dias manda uma Mia. mensagem ao Hugo. Eu acho Char- que a uma Charlize mulher, tem- uma mulher que consegue polir off este corte de cabelo Podes querer. é mesmo boss. A Charlize É mesmo tem boss. parceiro ou parceira? Não sei. Não sei. Se tiver, eu vou à quiseres, fala. Charlize, se quiseres Se quiseres que eu te percorrer oriento, os corredores calorentos de uma vernissagem Fazer qualquer no caldinho, Porto. vou mandar este É clipe à Charlize. Stuart. Ai não, já não são casados. Stuart Thousand. Não, mas não tem para não. Eu acho que ela está single já há algum tempo. Ah, eu acho que ela andou. Não, ela andou com o Sean Penn, né? Mas já não. Sean Penn acho que andou não. com toda a gente. Sean Penn. Toda a Eu ia gente, dizer isso. Quem é que não andou com o Sean Penn? Ok. Se fosse eu a escolher,
Não pus Eu nada. não fiz, eu também não pus, eu não tive Eu coragem de pus trocar ninguém para o no... Immortan Joe, pus o CEO da Nestlé. Quero ficar com o monopólio das águas. Bem Puta, jogado, isto bem é- jogado. Nunca fizemos um pod tão político. É verdade, Yeah, yeah, é yeah. verdade. verdade. Mas também o filme Fosse eu a merece, estás a escolher, ver? naquela altura, isto agora é só para ainda acrescentar, na Ok. altura da explosão máxima, eu punha: cuidado, atenção, é proibido fazer lume, risco de explosão. Man, essa cena da explosão com o Max a passar lá em cima, a olhar assim para a explosão e aquele... É incrível. Mas Marina, é isto que eu estava a dizer sobre o filme. Deixa-me tentar convencer-te mais uma vez. Eu acho que o filme, uma cena que o filme faz é que se calhar, sim, não é forte na construção de personagem, mas constrói um mundo tão forte que tu nem tens falta de personagem nessa maneira de criar personagens que tu estás a dizer. Digo eu. Faz esta cena toda de estarmos aqui a falar sobre os problemas do mundo, Mas- estás a ver? A Marina vai a séria a pensar, não. Ah, não. É tipo, Exato. Ela- não. A cara não da faz- Marina faz- diz não. The fuck out of here, se fosse eu a escolher, quem é que tem aí a alteração de cast? Eu só tenho que este filme foi pensado para ser feito pelo Mel Gibson, só que depois eles tiveram problemas com a localização onde iam filmar o filme e acabou por passar demasiado tempo e o Mel Gibson depois deu a benção dele ao Tom Hardy, tipo, eu já não sou capaz de fazer isso, puto, vai tu. Acredito em Vai ti. tu fez que tu muito marcas bem e pronto. Fez muito bem, mas epá, o Mel Gibson é mesmo único, esquece. Por acaso era É fixe que o ver gajo o Mel tem Gibson uma mais cara envelhecido aqui. Yeah, era Yeah. fixe. Mas podia ser uma das cenas deste que podia se calhar estar nas falhas, mas que se calhar também podia estar no envelheceu bem, é que o espaço temporal não faz sentido nenhum em termos do ano em que isto se passa versus quando começou. O Mad Max ainda ser relativamente jovem não faz sentido nenhum. Mas também há aquela cena do Max não- ser uma não- personagem meio mítica que não se sabe bem se as histórias se passaram ou não passaram, e isto são relatos de pessoas que contaram estas histórias do Mad Max. Essa foi Há uma essa cena cena que também. que eu reparei, que é, ela diz que foi raptada em criança e tá. O que dá a entender que este mundo, esta sociedade distópica já existe Aham, desde que ela é criança. aham. Mas ao mesmo tempo, ele ainda viveu na normalidade e Yeah, eles yeah. têm mais ou menos a mesma Yeah. idade. Isso não faz sentido. Mas isso é uma cena que ele não resolve intencionalmente, o George Miller. Pelo que eu percebi, ele gosta desta ideia do Max como entidade, em vez de Pois. ser tipo mesmo uma pessoa que é suposto já ter vivido para aí 80 anos ou 90 anos. Ok. Alguém tem? Se fosse eu escolher? Não. Mas o Mel Gibson como cotinha podia ter resultado, sem dúvida. Mas se Aquele é calhar mesmo para Craig. estas estantes todas não, né? Se calhar foi essa É. a cena. Epá, o Mel Gibson, Fisicamente. a reputação do Mel Eu- Gibson também sofreu um abalo É grande. isso. O George Miller Pois disse também isso. pois Yeah. foi. Sim, principalmente nessa altura, mas eu I stand with Mel. Eu também. E ele Ele- fisicamente está fixe. Ele fisicamente Ele é- está fixe. Não tá... Ele eu fazia acho isto que na se- boa. Acho que ser racista não invalida. Mas ele está mais chalupinha, né? Ele está Ele não mais foi chalups. racista. Ei, não foi Miguel, ele Foi foi mesmo, xenófobo. mesmo, ei, Não, foi Não foi mesmo racista, foi xenófobo. ei, foi- Ok, pronto. E mesmo assim, Eu acho que ele está mais chalups. Não sei. vamos lá ver Também onde é de que ele Lulu. está. Vamos lá ver. Ele vai se fazer agora uns filmes em breve, vai fazer o não sei o que do Cristo outra vez. A Paixão de Cristo. Vai fazer tipo a ressurreição, O acho eu. Tinges. Vai fazer o Tinges. Tinjas. Isto é só para quem vê Ratchet Gemstones, como a André Yeah. não curta esse tipo de humor. Vi a primeira temporada, Miguel. Fogo. I tried. Adaptação portuguesa. Quem tem? Infelizmente não tenho. Tinha posto aqui só a Helena Caldeira para fazer de Furiosa. Ok. Mas ok. de resto não consegui mesmo imaginar ninguém, por acaso. Eu também só tenho um, mas o Hugo está ali a levantar a mão. O que é que queres? Na Caldeira era fixe. Yeah. Eu tinha o Fernando Luís como Immortan Joe. Lógico. Como Zé e Morton, se faz favor. Sem morte. Tenho o Albano como Max. O Albano, coitado, estamos mesmo fraquinhos em atores Yeah. que nós saibamos, não é que nós não tínhamos os atores. Pois é isso. Mas ele o, é o fixe. Albano É sai na rifa toda a semana. Mas é O fixe Albano o está Albano. como o Fernando Luís. Pois é, Epá, e ele tinha a Oceana Basílio como Furiosa, porque também tem assim. É para Você o é furiosa que não diz os L's. Não. Descrever. Man, mas ela está traumatizada de criança, pode-lhe ter estragado um bocadinho a fala. Pois já Pode crer. ficou perturbada. Yeah.
na fala. Portugal É na cena pós-apocalíptico devia ser. Basílio. Basílio. A cena Basílio Basílio. nos morangos é bué da má, man. Tipo, não, Yeah. desculpem, a cena, desculpa, mas tipo, não sei se ela mudou, entretanto. Ela ainda Não, é mas- atriz. A Ela cena ainda faz cenas. Basílio. Spoiler, não mudou. Yeah. Não mudou. Não era bom, yeah, não era fixe. Marina, quem é que tens? Na Não adaptação? tenho. Não, tenho o Immortan Joe como Zé Immortan, desculpem. Zé e Marta. Para o Fernando Luís. Mas olha que eu acho que o Zé Condessa podia dar um bom Max, porque ele tem assim aquele Ah, sim. carro. Ok. Físico e não sei o Tem quê. É físico. capaz, É. já. Yeah. Se quisermos descansar um bocadinho o E Albano, assim, que já não tem exato. agenda, Oceana Basílio, não concordo porque ela é péssima, mas desculpa, Oceana, mas concordo, lá está, ela andou com alguém que podia entrar neste filme, para mim. Lojinha. É Bel Xavier. Podes crer. Não, o Abel Xavier tinha lugar a algures neste caso, sem dúvida. No Thunderdome, Ah, eu com a Tina estou a Turner, perceber. o Abel Xavier Então- ao lado. Yeah, mas já repararam que este filme é bem pouco, tem bem pouca diversidade? Tipo, não tem É verdade. malta. É da Austrália. Então, Eles a mataram- Austrália, Pois, Eles mataram logo os. aborígenes, Eles mataram logo os indígenas, aborígenes. tipo, Malta. A primeira coisa que foi com caraças foi os aborígenes. Eles, no pós-apocalíptico, eles livraram-se logo dos Yeah. aborígenes. Mas Claro, os porque não aborígenes isto vai há- acontecer aqui. davam na boca aos E os branquelos. aborígenes? Nós não sabemos se não há miúdos aborígenes. Eles estão pintados de branco todos. Pois eles são todos pintadinhos de branco, yeah. Pois. Quem tem mais? Adaptação Tuga? Já temos? Não. Ok. Então, quem é que quer começar com as dicas interessantes que encontramos online? Há muitas. Tem Mas, algumas. aí eu tenho uma para ti. Para mim? Sim. Então diz só essa e depois a André continua, que eu quero ser protagonista. Quando o motor do Warwick, quando o motor do Warwick vai abaixo, na perseguição final até à Citadela, Aham. o som do motor a ir abaixo é o mesmo som É do o do que o Star Millennium Wars. Falcon faz. Tchu, quando- tchu, 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 tchu. Exatamente. Ok, obrigado. André? Então, o Gabo cá estava a falar do guitarrista e daquilo ser um lança-chamas e a guitarra lançava mesmo chamas e ele controlava isso, achei esse detalhe bué da fixe. 80, o que eu encontrei das horas de edição foi 470 horas, Hugo. 450 horas de Bruto. 470. filmadas. Sim. Filmadas. Filmagem, yeah. Yeah. Ela, para ver essas horas todas, demorou 3 meses. Pô, Ah, 470 horas, mano. 470 No horas. deserto, esta malta toda no Man, e deserto. depois eles tinham 470 bué horas. câmaras, bué câmaras. Yeah. Uma cena que vocês falaram da cena do spray, Hum. aquilo estava associado o chrome, to be chromed, a cena mesmo, o termo é mesmo utilizado na Austrália para abuso de substâncias inaladas. Portanto, vem mesmo daí e foi também inspirado pela guerra do Vietnã, onde eles também tinham tipo um ritual parecido, e era suposto que aquele spray lhes desse tipo a moca, não era só pela cena a visual, era porque Uhum. aquilo tinha algumas propriedades que eles depois ficavam tipo meio suicidas. E o gesto que eles faziam é mesmo tipo o V8 é reverência ao poder do motor. Eles eram mesmo tipo eles chamam-se War Boys, mas na verdade eles até são mais da cena dos carros e da Yeah. velocidade. E estou sempre a gritar V8, né? V8, Yeah. V8, V8. Yeah, exatamente. E pode ser também uma referência a Valhalla. O Max tem 52 falas, o filme todo, e o casaco dele é uma réplica daquele que foi utilizado pelo Mel Gibson nos dois filmes originais. Eles encontraram o casaco e copiaram. Já acho que é só isso que eu tenho. Quem tem mais? Deixa o Bruno brilhar. Não, já eu não quero nada brilhar aqui. Já o Hugo já deu o Millennium Falcon. Eu tenho aqui mais. se quiserem. Vai, Hugo. Eu tenho que o filme foi filmado
numa técnica que se chama Poor Man's Process, que é, em vez de, de filmarem cenas em carros com os carros em movimento, as pessoas estão paradas, está tudo parado, mas tudo à volta delas é que se está a mexer, que é para dar a sensação de movimento. Gostei bem desse pormenor. O George Miller queria gravar só com uma câmara, mas o diretor de fotografia foi pondo câmaras escondidas em vários sítios e depois mostrou-lhe e ele disse: fixe. Pá, é assim Yeah, yeah. então. O filme, para ir ao ponto da Marina, o filme primeiro teve um storyboard de 3.000 e tal quadradinhos e só depois é que o guião foi escrito porque o estúdio obrigou-os a escrever o guião. O Nicholas Hoult teve tanto tempo morto no set que aprendeu a tricotar. E mais, o que é que eu tenho mais? Nas Podia dicas ter que lido um este livro. vai descobrir. A Megan Gale, que é a Valkyria que está grávida, era suposto viver, mas como ela engravidou durante a produção do filme, o George Miller Ele matou-a mesmo porque ele Yeah. não suporta. Pronto, e é isso que eu tenho. Yeah. Eu Marina? tenho mais algumas. Tenho. O George Miller disse que os Rock Riders, que os que andam de moto, eram mesmo pilotos de motocross de tipo top e foram contratados para fazer o filme. Foi a Charlize Theron que teve a ideia de rapar o cabelo, porque a ideia original era que ela tivesse tipo um cabelo mais comprido e fosse criada a imagem da Barbarella, mas depois chegaram à conclusão que, tendo em conta que ela mexia em tanta maquinaria, rapidamente o ficar cabelo poderia apanhado. ficar preso. Yeah, yeah, Exato. yeah. E ela ficava sem scalp, então ela teve a ideia de rapar. O cetro que o Immortan Joe tem era mesmo dele, não era um artefato de produção. Ele tinha aquilo, levou para o set e acharam que fazia sentido na personagem e utilizaram. O filme era para ser gravado na Austrália, mas a Austrália estava a atravessar estações chuvosas e então o filme acabou por ser gravado na Namíbia, a maior parte dele. Nice. Alguém já disse que o filme foi filmado em sequência? Eu tinha isso logo no início para vos perguntar, tipo, mas em sequência não foi mesmo tipo. Não foi em plano de sequência, mas foi em sequência de guião. Em sequência de guião, Ok, acompanharam, era isso filmaram a primeira era essa cena, depois a segunda minha cena. dúvida. Yeah. Ok. E sobre o preto e branco, alguém disse? Ninguém disse. Que Não. o George Miller queria fazer este filme a preto e branco, Eu tinha, mas disseram. Ok. Porque? tinha na sequela, prequela. coisa. Diz lá Tinha isso que essa estás a dica dizer? na parte da sequela ou prequela. Ok. Mas ele queria fazer a preto e branco, mas disseram-lhe que o filme não ia fazer tanto dinheiro, então ele aceitou, mas acabou por lançar o Black and Chrome Edition, Black and que Chrome. eu nunca Black vi. and Chrome, bem Yeah. fixe. Nunca vi o Black and Chrome. Também não. O que é que eu tenho aqui? Isto é podcasting do mais alto gabarito, que eu não consigo ler o que escrevi. Peço imensa desculpa, eu não consigo escrever. Então, Não consigo deixa-me ler só o que... dizer esta enquanto Diz. procuras. Que a editora é a mulher do realizador Aham. e ela disse que não sabia porque é que ele queria que ela editasse. E ele disse o que a Andrea disse, que ela ia ter outra visão. E depois ela disse: My job here is to stop you from embarrassing yourself. Adorei. Tem aqui das cenas noturnas. As cenas noturnas foram filmadas todas durante o dia para Claro. depois ser overexposed, é como é que se diz em português, Hugo? Sobreposição. Sobreposição. Sobreexposição Exposição. e manipuladas com a cor. Dá para ver pelo adoro tom essas cenas azulado. Yeah, da yeah. noite. Eu adoro essas cenas da noite, aquele azul, o É bué da contraste louco, yeah. em relação ao dia, está muito fixe. E o Tom Hardy assinou para mais 3 filmes do Mad Max em 2015, mas não estão nem à vista. Havia um chamado Mad Max Wasteland que nunca mais se falou. Não sei se vai acontecer. Algum nome melhor para o filme? Não, Fury Road é bué da bom. Yeah. É mesmo o que está a acontecer ali. Tem em português, é fixe. Mas qual é que é em português? Estrada Estrada da Fúria. Furiosa. Estrada da Fúria. Estrada da Fúria ou Estrada Furiosa? Da Fúria. Estava Mas mais é que um- fosse Furiosa. Pois, é uma oportunidade perdida.
Estes bacanas, eu não sei quem é que faz as traduções dos nomes. Tem que aprender com a CMTV, puto, com os trocadilhos da CMTV. Epá, assim, que gênio. Que génios do trocadilho. Será que esse bacana ganha bué de dinheiro? Ele merece bué de dinheiro. Ele Deve merece ser Vocês acham assim. que é só uma pessoa? É Não, só só uma pessoa a vários, fazer só os vários. oráculos? Um departamento, vá. Um Aquele departamento de departamento. trocadilhos. Diz lá na porta. Adoro. Quem me dera a mim trabalhar nesse departamento. Departamento de trocadilhos Eu tenho ali. Aliás, uma fica pessoa aqui em já, casa se alguém que seria quiser. ótima para isso. O que é que queriam levar para casa? Casaco. Eu pus aqui, o casaco é uma escolha óbvia também, mas tendo em conta toda a história do Mad Max, para mim o Interceptor, o carro dele, é algo. Eu sei que neste filme ele não tem grande destaque, mas nos outros ele é tipo, ele é Só a principal arma do Mad Max. naquela falazinha que ele diz, tipo, já me tiraram o sangue, agora querem me tirar o carro. Yeah. Yeah. E aí tu percebes que o carro é uma cena bem, bem importante para ele. Quem é que tem outros? Tinha a máscara do Immortan Joe Ok. e queria levar queria que cada vez que eu fosse para a rua tivesse um guitarrista atrás no carro. Yeah. Eu E tu, queria Bruno? levar. E Eu Marina? queria levar a mala com as sementes das Ok. árvores e das plantas e das flores. Para fazeres um jardinzinho. Sim, sim. Ok. Sabem que esse momento da mala com os sementes deu-me uma tristeza bué da grande, porque a minha avó tem bué mão verde, a minha avó planta cenas em todo lado e coisa. E eu Ela vira- olhei para essa senhora e fez lembrar bem a minha avó e como, tipo, as avózinhas deste mundo vão morrer e a gente não vai saber plantar as coisas, pá. Verdade. Tipo, só Yeah. uma avózinha é que se ia lembrar de andar a recolher as sementes todas porque um dia elas iam ser É verdade. precisas. Ia fazer uma piada, mas nem tenho coragem. Desculpa. Não, nem tenho coragem. Isso é mesmo fofinho. Um momento bem fofinho. Eu só tenho aqui mais o volante, que eu gosto bem daquele volante que yeah. eles têm no carro, que depois ele vai buscar. E aquela, a manete das mudanças que é uma faca também, muito fixe. Yeah. Parece-me que é um osso até, afiado. Yeah. Ideias para sequela, prequela TV? Querem mais Mad que Max são- ou não querem mais Mad Max? Eu Eu veria. quero, desde que seja bom. Mas aliás, estamos a falar disto, mas já houve uma prequela que saiu depois, não é? Ou seja, é um Furiosa. universo que tem muito para dar, mas tem que ser cuidadosamente abordado, eu acho. Sim, para não cair naquela coisa do não sei quantas mil versões da Arará, Yeah. tipo, uma vez a cada 10 anos, eu É acho isso. que é uma boa Yeah. tipo, Yeah. acontecer um Mas o George Mad Miller Max. já não tem mais. Já não faz mais 10 aniversários, o George Miller. Não George faz, Miller. que idade Não é que ele faz, tem? não. Deixa-me lá ver. O George Miller sempre foi cota. Portanto, ele Já deve nasceu ser- velho. Sempre foi Sempre cota. foi cota. O George Miller tem, neste momento, 80 anos. Yeah. Então É ainda pode lixado. aguentar. Ele calma. pode Pode fazer, acontecer, mas ele é- pode mas é fazer, mas lixado. fazer um filme deste Oh, calibre. mano, o que no- JJ não tem 77, não está aí a Eu tenho um bom treinar. filme para o George Miller fazer. Qual é que é? Que aqui concordo com a Marina, porque não recebemos muito, muito backstory, mas eu gostava de ver as aventuras do Larry e Barry, que são as duas cenas que sugam o Os sangue do- quistes, do- os dois quistes. Ah, pois é. Os dois quistes. que ele ele tem. tatuou Muito carinhas giro. no Larry e no Barry. Yeah. Aí ele conseguia fazer. Então E ninguém que tem estão sequelas da no prequela? ombro. Esquerdo, Estão no ombro. esquerdo. Lição de vida. E outra coisa, a Furiosa Ok. não tem a mão esquerda. E o Max complementa. Tem uma mão de metal como a foi. E de certeza que ela na caixa de ferramentas tem uma. Na verdade, a mão dela parece um canivete suíço. Tem Yeah, bué pois de parece. truques. Lição de vida. Bem, lição de vida, a minha, para mim, Volta- eu acho. Volta à esquerda. Que parou isso? Eu acho que acaba por ser um pouco. Não esperes que as coisas boas cheguem até ti. Vai tu, toma as rédeas e tenta fazê-las por ti próprio. Penso que é o que Quem o Max a faz ver no final de tudo. Então, Desculpem. não, mas desculpem sempre lá. ainda mataste mesmo tudo. Foi André, mais Marina? profundo do que eu Hugo? estava à espera. Hugo, Marina? Eu tinha. André? A minha lição de vida é que. Eu tinha escrito: não te metas com mulheres. Porque Como elas. assim?
Meu, elas eram escravizadas e quando quiseram fazer a revolução fugiram dali, agendaram um plano e deram cabo do Immortan Joe. Ok. Por isso é que eu escrevi nas Doenças com Mulheres. A força da mulher. Por isso é que Tá, se faz tanto esforço em escravizar e silenciar a mulher, não é? Exatamente. Inocente. É nesse sentido, é nesse sentido. E tinha também que a água é vida. E pronto, e foi só isso. Água é vida. E foi aqui há uns tempos aconteceu uma cena qualquer nos Estados Unidos. A história é bem comprida, mas houve uma luta entre polícia e nativos americanos por causa do rio que eles queriam poluir e houve guerra por isso. Yeah. Água é vida. Diga. Eu concordo com todos, mas não tenho nada a ver com isso. Não, a minha não tem nada a ver com isso. Há uma frase que ele diz que é: As the world fell, each of us in our own way was broken. It was hard to know who was more crazy, me or everyone else. E eu acho que é isto que agora vai soar dentro da temática, mas eu acho que é isto que o capitalismo faz, é individualiza-nos, ficamos cada vez mais partidos e mais sozinhos e somos mais fáceis de manipular e portanto à medida que o mundo vai ficando decrépito, não é? Marina. A minha lição de vida é, às vezes, a única maneira de avançar é voltando para trás. Que foi o que ela fez. Ai, fogo. Olha, foi a melhor para mim. Excelente, meu. Podes Adorei. crer. Fogo. Muito bom. Sim, senhor. Fogo, Não eu tem não nada. ouvi! Não ouviste o que a Marina disse? Não, eu só disse às Então olha vezes assim, olha assim. e Então, depois espera. vocês todos, ei, excelente, excelente. Eu não... Espera aí, olha a Marina vai dizer. Marina, Às qual é a tua lição de vezes, vida? às vezes, a única maneira de avançar é voltando para trás. Porra! Poesia. Para um filme que não teve personagens bem construídas, não está mal. Mas esta Não saiu da tá- minha cabeça, não saiu da cabeça dos argumentos. Pá, eu não tenho nada a acrescentar. Vocês já deram mesmo tudo na lição de vida. Recomendações. Bem, não podemos deixar de recomendar os filmes anteriores. O seguinte, e só no tema das perseguições. Já falaram do Speed, não é? Mas falar também do Ronin, do filme, que embora não seja um filme parecido, mas tem uma das perseguições que foi durante muitos anos, não sei se ainda é, a maior da história do cinema. E vale a pena ver, nem que seja Não sobre deve ser a isso. maior por causa deste filme. Não sei porque aquilo é uma perseguição em... Ou seja, é que aqui há Pois, pausas na Pois, perseguição. é Mas possível. pronto, e tem o Bobby, tem o Robert De Niro, que vale sempre a pena. E Nem que pronto, seja são as só minhas por isso. recomendações. Andreia, qual é a tua recomendação? Todas essas que o Miguel já disse, Baby Driver. Ok. Desculpa, só aqui a minha cábula. 60 segundos, que também dá assim uma vibe tipo carros e cenas a acontecerem fast. Yeah? E pronto, eu acho que é isso. Ok. Não tenho assim mais nada. Marina, também tens Eu casos fiz e cenas aquela- a acontecerem festa. Não, eu fiz aquela brincadeira de recomendar um filme ou uma série de cada um dos atores. Ok, eu também fiz essa brincadeira. Pronto, de Tom Hardy, eu vou recomendar o Dunkirk, apesar de ele não mostrar a cara. Mas Ok. é porque é o meu filme de guerra favorito, é o Dunkirk. Da Charlize, eu, apesar de não gostar de filmes de ação, vou recomendar o Atomic Blonde, que eu gostei muito, achei muito entretido e ela está muito linda. Aham. Do Nicholas Hoult, The Great, a série. Pá, aquilo Não Faz um conheço, grande por acaso. papel, já. é incrível, é impecável. E da Zoe Kravitz vou recomendar o filme que ela escreveu e realizou, o Blink Twice. É fixe, também curti. Gostei muito. Acho que ela é muito competente enquanto realizadora e argumentista e atriz. Ela faz tudo bem. Ainda não vi. E é linda. E Além disso. ela estava bem no novo episódio do The Studio. E Sim, no The Batman também está bom. sim. Pois está, sim, senhor. É muito talentosa. Hugo,
Eu Recomendações. tenho, em honra ao nosso amigo André, que não está aqui, eu tenho Waterworld, que é um mundo Ok. pós-apocalíptico. Ok. É de facto parecido em termos de vibes, é parecido, Yeah. mas com água. Mas com água, exatamente. Tenho o Cyborg, do Van Damme e do Dolph Lundgren, que também é... Soldado Universal. Yeah, sim. Ok. Tenho... Não, Cyborg. Não é Cyborg. o É o Soldado Cyborg. Universal, é o Cyborg. Cyborg. Soldado Universal é que é Ok. com o Dolph Lundgren, sim. Ok. Então o Tenho- Cyborg é com quem? É o Van Damme, pronto. É o Van Ok. Damme. Ok. Blade Runner, que só vi há pouco tempo, o Blade primeiro. Runner também faz Tem lembrar vibes, sem dúvida. as mesmas vibes, já. Tenho o Apocalipto, do Mel Gibson, que eu Filmalhaço. gostei bué. Delícia de filme. Filmalhaço. Tenho os Dunes, os dois. Yeah. Ok. E tenho... É, o que realmente pensaste nisto melhor do que nós. Então, Uhum. Pensa faz todo muito, ele sentido. pensa muito. Em honra à Austrália, tenho o Crocodile Dundee. Claro, Também Ah. um é meio clássico. árido. Um clássico australiano. Se o Crocodile Dundee tivesse, se o apocalipse tivesse acontecido com o Crocodile Dundee, estava tudo safo. Estava tudo Safava mesmo tudo. Eu tenho o Mad Max 2, especificamente o The Road Warrior, que é que foi o que se não quiserem ver todos, como o Miguel recomendou, que devem ver, mas se não quiserem ver todos, vejam só o The Road Warrior, que é de 81, também do George Miller, e é o que cimentou este mundo do Mad Max Universo. 2, este universo, já. Depois tenho uma auto-recomendação também sobre perseguições, porque eu estou sempre a ler sobre a melhor perseguição de sempre, que é no The French Connection, do William Friedkin, com Gene Hackman. Também não. É um filme que sempre que se fala de perseguições lê-se sobre o The French Connection, o não sei o quê, a melhor perseguição de sempre. Pelos vistos ganhou, descobri que ganhou melhor filme, melhor realizador, melhor ator, melhor argumento e melhor edição. Portanto, se calhar vou ver. Se calhar vamos ter que ver. Nunca vi também, Deixa- acho. Da Charlize, tenho o Monster. Para as crianças que nos ouviram falar do Monster, este filme todo, e ainda não viram, e também para alguns dos nossos amigos que ainda não viram o The Monster, o Monster é bem bom, Marina. Vale bué pela Charlize e pela Christina Ricci, que também estava da forte. É sobre uma como é que se diz assassino em Serial série? killer. É assim que se diz, assassino em série. Um assassino em É assassino em série, serial. sim. Sim. Um assassino serial. E do Tom Hardy tenho duas recomendações. O Warrior. Quem nunca viu o Warrior e quiser lagrimar, É lindo. sentir aquela cena masculina de homens que não sentem as suas emoções e têm ali tudo bottled up. Aham. É incrível. Epá, o Warrior, a cena mais fixe é que há muitas pessoas que não vão ver, por exemplo, porque a causa capa não te dá para explicar. Aquilo parece que vai ser um filme de luta só. Yeah. O filme E não é, man. o filme não é muito sobre luta. A luta é a luta secundária, metafórica quase. que está, a luta metafórica que está a acontecer dentro deles, Miguel. E o Locke. Só porque é um filme só do Tom Hardy dentro de um carro a falar para o ar, e estão coisas a acontecer na vida dele importantes e ele tem que as resolver naquela noite a viajar até Londres, que engravidou uma senhora que não a sua mulher. É isso. Não devias ter dito isso, mas pronto, vai. É logo no início que se aprende, Miguel. É isso que faz, é isso que cria o drama. Eu sei, mas É era isso, para quem é não essa viu. uma Torres. Pois está bem. Estamos feitos então. Ganda Mad Max, muito bom. Alguém quer dizer um discurso final? Uma cena final? Espero que tenham votado em Sigam-nos. consciência. Muito bom. Se calhar lançamos isto outra vez, depois, antes e depois e todos os dias. Se eu preciso. Fazemos um Mas- corte só com E se fizermos, vários... e se guardarmos este para as próximas eleições? Obrigado a todos. Obrigada. Este foi mais um podcast de Show de Diário para matar saudades passadas, presentes e futuras.